Então, bom, gente, para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Guilherme Berinello. Vamos passar aqui primeiro por um slidezinho básico, um disclaimer aqui do próprio PSEG. Então, gente, proibida a reprodução total ou parcial sem autorização, né? O Fernando vai lembrar que a gente viu isso nas fitas de vídeo. A maior parte de vocês não vai fazer ideia do que seja isso, né? Mas isso aparecia. E também, gente, a responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude de todo esse conteúdo, tá? É de cada professor, afinal, isso aqui é um curso livre. Perfeito? Então, vamos lá, turma. Espero que a gente consiga agregar bastante coisa aqui para vocês, né, nesse comecinho de noite aqui de quinta-feira, né? Uh, um pouquinho aqui sobre mim, né? Então, só para vocês, né, que ainda não me conheceu. Então, eu já trabalho aí, sou engenheiro de formação, né? Como está ali no, no terceiro parágrafo, né? Então, sou formado em engenharia elétrica pela Universidade Mackenzie aqui em São Paulo, depois fiz a pós-graduação ali em administração de empresas pela FGV também aqui em São Paulo, né? Adoro tecnologia, gente, então me formei em engenharia elétrica, fui trabalhar com tecnologia, nunca mais saí disso. Estou há 25 anos, né, com tecnologia, então já tive bastante coisa aí, bastante história para contar, né. Sou um dos pioneiros aí em uso de cloud, né, então hoje em dia todo mundo usa cloud, ou pelo menos entende o que é cloud, né, sabe um pouquinho, tem minimamente uma câmera, um celular ali plugado, fazendo backup em cloud, então já tem mais ou menos uma ideia do que é. E também já tive aí a oportunidade de implementar bastante sistema de CRM, né, então CRM, né, caso alguém não saiba, são Customer Relationship Management, né, são sistemas de gestão de relacionamento com o cliente, né, então, quando você está ali falando com alguém de call center, o cara está digitando tudo que está acontecendo naquela interação, ele está digitando dentro do sistema de CRM, tá legal? Também trabalhei um pouquinho ali com Customer Experience, né, tive algumas oportunidades de trabalhar em projetos aí de CX, e também, né, já implementei diversas ferramentas aí de TSM, né, que são sistemas de chamado, para quem aí teve contato ou trabalhou com suporte, né, são aquelas ferramentas de abertura de chamado. Tá legal? Vamos em frente aqui. Pessoal, as dúvidas podem ser colocadas pelo chat, né, a qualquer momento. O Fernando está moderando o bate-papo, então ele vai estar respondendo boa parte das perguntas, uma ou outra que ele precisa direcionar, ele vai esperar o melhor momento ali para a gente entrar e responder. Tá legal? Mas fiquem à vontade, né, por favor, para interagir aí pelo chat. Pessoal, a gente vai dividir isso aqui em 4 blocos, tá? Mais ou menos meia hora cada um dos blocos. Então, o primeiro é boas-vindas e agenda, né? Falar aqui desculpa, abertura e fundamentos. A gente deve ir mais ou menos até umas 7h30 com isso. Depois a gente entra no bloco 2, onde a gente vai falar de aplicações de IA no atendimento ao cliente. Quando chegar às 8 horas, a gente dá uma paradinha, faz uma paradinha ali de 10 minutos para tomar um café, ir ao banheiro, tomar uma aguinha, né? Então, né? Para a gente estar falando é diferente para quem está assistindo, né? Então é bom também a pessoa que está assistindo, às vezes já está cansado na quinta-feira, né? Então é bom dar uma paradinha. Aí a gente volta para falar de aplicação de IA no suporte técnico e no final a gente fecha o bloco 4 ali com os casos de sucesso, tá? E futuro da inteligência artificial. Beleza, gente? Então vamos lá. Bom, então, primeira coisa, né, bloco 1, abertura e fundamentos. Gente, por que a gente vai falar de IA no atendimento e suporte ao cliente? Né? Então, nos últimos anos, algumas coisas têm mudado muito, né, em especial para quem mora nas capitais também sente isso de uma forma mais rápida, que é aquela coisa do, olha, faltou alguma coisa em casa, né, ou eu estou no trabalho, ou eu estou fora de casa, lembrei que eu preciso comprar algo, eu pego meu telefone, meu celular, entro ali num varejista, entro na Amazon, entro no Mercado Livre, né, entro em algum lugar ali, faço o meu pedido, e está colocado o meu pedido, eu já sei que aquilo vai chegar em casa, né. Até bem pouco tempo atrás a gente tinha, né, as entregas demoravam alguns dias, e hoje nas capitais a gente já tem same-day delivery. Então, se você pedir ali até as 10 horas da manhã, tem grande chance de você receber no mesmo dia o que você comprou, né? Com toda aquela coisa da conveniência de não ter que sair de casa, ter ido a algum lugar, pagar estacionamento, gastar gasolina, né? Então, esse tipo de coisa, gente, você imagina, para alguma coisa você fazer a compra de manhã e isso está chegando na tua casa, ainda no mesmo dia, tem toda uma estrutura por trás que está acontecendo, né? Então, tem ali uma estrutura 24/7 para fazer toda a separação desse pedido, tem uma estrutura 24/7 para fazer o empacotamento desse pedido, o despacho, né, a remessa, o transporte, chegar na tua casa, se não conseguir entregar, depois o cara tem que marcar para voltar e por aí vai, né, para fazer esse last mile. Então,
com esse monte de coisa acontecendo, né, a gente tem um aumento de expectativa dos clientes, que é esse primeiro ponto. Então está todo mundo, né, fazendo as coisas, precisando, né, precisando, talvez não seja a palavra correta, mas querendo respostas ali, né, em tempo real. Então você fez o teu pedido, você quer saber como é que está o status dele em tempo real. Você pode entrar lá no bot e perguntar, né, e saber o que está acontecendo, ou até receber mensagens ali do entregador que não conseguiu achar o número da tua casa, né, porque o CEP estava errado ou qualquer coisa assim. Então, gente, a expectativa, né, está cada vez maior, né? A gente tem aí um volume absurdo aí de interações, então toda essa redução de tempo, né, ela faz com que os sistemas, né, se falem aí mais rápido, que a gente tenha muito mais transações acontecendo na retaguarda de tecnologia, né? Então isso aí acaba gerando logicamente muito mais issues, né, muito mais chamados para lidar. E também essa coisa, né, da oportunidade de transformação. Então, chega um momento que os canais de atendimento, eles começam a gargalar a tua operação. Então, se você está fazendo ali o teu e-commerce, está se comprometendo com as entregas, mas elas não acontecem, e depois, quando o pessoal vai até o atendimento, você não consegue atender, naturalmente, você começa a ter insatisfação, né, e depois você vai ter ali churn, né, o pessoal não comprando mais, ou evitando comprar, indo comprar no vizinho, e etc. Tá? Então, basicamente, os canais ali de comunicação começam a ficar gargalados e isso aí tem impacto no negócio, tá? Então, logo, né, que a IA começou a surgir ali, né, que a gente viu que a interação com os computadores e sistemas pode ser feita por linguagem natural, né, que a IA vai responder para mim também em linguagem natural, do jeito que eu estou preparado para receber, né, que é por áudio, né, que é por vídeo ou qualquer coisa. Então, a gente começa a ter essas possibilidades aí surgindo, né? Surgindo e se tornando realidade. Então, né, a ideia, gente, é que a gente tem ali, basicamente, né, cada vez mais inteligência artificial viabilizando, né, o autoatendimento. Então, isso aqui é algo interessante, né? O autoatendimento começa lá atrás, né, com o atendimento dos bancos, você poder entrar e sacar seu próprio dinheiro no caixa, né, não ter que pegar uma fila, pagar uma conta ali também no caixa eletrônico, depois isso migrou para a internet, e assim foi, né? Então, o autoatendimento, né, é o que hoje garante que haja um número absurdo de transações sem que as empresas precisem escalar muito, né, ou escalando menos, né, o número de retaguarda, né, o número de pessoas que elas precisam para fazer isso, tá? Outra coisa, gente, que tem aí muito a ver com os e-commerces também, é essa disponibilidade, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, tudo que está naquela cadeia tem que estar na mesma pegada, né? Então, se eu faço o pedido a qualquer hora, eu também tenho que ter aquilo, né, receber aquilo a qualquer hora, né, poder receber aquilo a qualquer hora, ou poder tirar uma dúvida também a qualquer hora, né? Então, a gente não quer chegar depois de um dia de trabalho em casa e, sei lá, ver que tem um exame amanhã e que precisa desmarcar e que não vai conseguir desmarcar. Por quê? Porque só funciona em horário comercial o atendimento ali da clínica ou do hospital. Legal? Outra coisa também, gente, que a IA permite, né, é uma personalização muito rápida, uma personalização em escala muito grande. Então, tão logo você faça um telefonema, tão logo você manda uma mensagem no WhatsApp, tão logo você envia um e-mail, ele já consegue identificar quem você é, vasculhar os dados ali dentro do banco de dados da empresa, entender, né, afinal, quem é esse cliente, né? O que esse cliente tem contratado. Então, operadoras de telefonia, elas têm milhares de pacotes de ofertas, né, que elas vão ofertando ao longo do tempo e vão ficando. Então, quando você liga lá para falar do seu problema do seu telefone, sei lá, do pré-pago, modelo tal, My Family, papapá, tal coisa. Pô, aquilo lá é um item, né, é um item que tem um monte de regra, né, para seguir. Então, você é especialista naquelas regras, né, não necessariamente o atendente do outro lado, ok? Por quê? Porque o cara, em tese, teria que saber ali muito sobre muitos planos, tá legal? Então a IA te ajuda nisso, nessa personalização. Que mais, gente? Redução do tempo de atendimento, né? Então, essa coisa de a IA poder falar de volta com a gente. Já tem alguns canais aí, né? Bastante coisa aí em beta, para público externo, onde você efetivamente liga, é atendido, né? Normal ali, em português, por um bot, e o bot conversa contigo. Tá? Então, você não tem que ficar esperando nada, você simplesmente pega e começa a conversar com ele, tá? Com uma ligação telefônica normal, tá? Então, a gente diz que aquela coisa que você tinha uma fila, e ele falava, você está
número tal da fila e precisar aguardar 3 ou 4 minutos. Não, o bot assume, conversa com você. Se ele conseguir resolver, melhor. Se ele não conseguir, ele vai passar para um humano. Tá legal? O que mais, turma, que a AI está permitindo? Consistência de resposta nos diferentes canais. Então, você começou um atendimento ali, sei lá, você entrou no Instagram, viu alguma coisa legal, ou fez algum comentário, ou qualquer coisa, né, e aquilo gerou uma entrada para uma determinada empresa, dizendo, olha, esse cara aqui comprou, esse cara tem interesse, esse cara abriu um issue, né, um ticket aqui. Então, depois, quando você interage com eles, por exemplo, por telefone ou por WhatsApp, você pode interagir no mesmo chamado que você já tinha aberto. Tá? Então, é legal, né, que ela acaba sendo ali o que a gente chama de omnichannel, né? Então, independente do canal, ele faz esse atendimento. E outra coisa, gente, ele tem capacidade também aí de atender milhares e milhares de clientes ao mesmo tempo. Então, enquanto uma posição de PA é 1 para 1, né, um posto de atendimento é uma pessoa falando com uma pessoa ouvindo, então eu estou ligando, eu estou ocupando aquele slot, na IA isso não acontece. Ela pode atender quantos canais ela precisar ao mesmo tempo, tá bom? O limite disso, logicamente, é a capacidade da central de receber telefonema. Perfeito? Um pouquinho só, né, sobre a evolução histórica aqui de atendimento ao cliente, né, gente? Então, a gente tem aí até década de 80, né, basicamente o atendimento sendo ali telefônico, né? Foi uma época que começaram a surgir os primeiros call centers, né, e os saques. Né, eu sou dessa época, era criança nessa época, mas eu lembro que a gente vinha nos produtos ali, saque, né? Falava, que raio que é isso, né? Então, começou a surgir para a gente poder ligar e ver alguma coisa, né, entender um pouquinho, mas era aquela coisa, né, era sempre horário comercial e tinha fila de espera, tá? Depois, um pouquinho mais para frente, ali, década de 90, né, já começaram a aparecer os sites, com os sites dos e-mails, né, então o pessoal começava a mandar e-mail ali pedindo coisa, e aí as empresas tiveram que se adaptar e passar a responder também a esses e-mails, né, e elas entenderam, bom, se o pessoal já está acessando meu site para abrir um atendimento, por que eu não crio aqui canais digitais, né? Então, os primeiros canais digitais foram as FAQs, né? Que são as perguntas frequentes. Né? Então, hoje, quando você vai procurar alguma coisa lá no site, você mais ou menos digita a tua pergunta, eles vão tentar entender o que você quer, né? E vão te direcionando ali por dentro de uma FAQ, tá bom? Às vezes isso é muito chato, né? Por quê? Porque você vai na FAQ e ela não tem fim, ou às vezes ela dá um loop, ela te volta para o começo de novo, então isso é um pouquinho chato, né? Mas a ideia é que realmente isso aí no final tenha transbordo, né, para uma AI ou para um agente humano. Né? Nessa mesma época a gente começaram a aparecer os IVRs, né, que são os Interactive Voice Response, né, que era aquela coisa do tipo, olha, ele começava a entender o que você falava de forma bem genérica, né, então, diga a opção que você quer para ser atendido, e te falava aquela árvore inteira, né, tinha que esperar até o final, e você fala, opção 2, opção 3, opção 4, depois inovou um pouquinho, né, e começou assim, me conte qual é o seu problema, aí você dizia, olha, meu problema é falta de sinal na minha região, né, e ele já mais ou menos entendia aquilo, então são os primeiros IVRs ali surgindo, né. 2010 para frente, gente, aí os chatbots que já existiam nessa época, desde 2000 basicamente já tinha chatbot, né, mas eles começaram a ficar melhores, né, então antigamente você contratava uma empresa, né, tinha empresas de chatbots ali enormes e tal, e era um negócio meio caro, né, por quê? Porque por trás do chatbot tinha gente respondendo, o que mudava é que um atendente, ele tinha ali 4 a 6 janelas ao mesmo tempo, muita resposta já padronizada, mas continuava sendo humana por trás, né. Depois, mais coisa, né, mais canal de aberto aí para as empresas terem que responder, que é nas redes sociais, né, e pela primeira vez nas redes sociais, gente, a gente começa a ter, desculpe, gente, uma ligação, e pela primeira vez a gente começa a ter aí nas redes sociais, pessoal podendo marcar empresas, né, e comentar e falar a respeito aí do que gostou, do que não gostou, então criou um senso de urgência, né, não posso deixar minha marca lá exposta, né, o pessoal detonando, falando um monte de coisa e simplesmente ignorar aquele canal, né, então mais coisa teve, né, mais canais tiveram que ser integrados, tá, e deixando bem claro, gente, nem todos os canais, aliás, boa parte dos canais que foram vindo não eram desejáveis pelas empresas, né, mas depois, logicamente, o pessoal se adapta e consegue capitalizar em cima daquilo, né, então o que era no começo uma dificuldade passa a ser mais um canal de venda, tá. Depois, gente, de 2020 para cá, então já com os bots ali bem avançados, né,
os NLPs, né, que é o Natural Language Processing, ou processamento de linguagem natural, né, que é o pedaço da inteligência artificial que garante que eu fale e ela entenda, e que ela consiga fazer o contrário, né, casado com a IA generativa, né, que é essa IA que ela consegue ser criativa, né, ela consegue criar, né, então eu peço e ela responde, né, ela cria uma resposta para mim. Então, quando você começou a colocar essas duas coisas juntas, né, ali, a partir de 2020, realmente a coisa tomou um vulto aí enorme. Mas olha que interessante, né? Então, isso aí está sendo preparado desde a década de 90, né, com os primeiros canais digitais. Então, a gente vê que as coisas hoje andam mais rápidas, né, mas a gente já tem uma autoestrada aí chamada internet. Tranquilo, gente? Alguns conceitos básicos aqui, tá, gente, que a gente vai ficar ouvindo o tempo todo, já ouviu aí nas outras aulas, né, que são os conceitos ali de inteligência artificial, né, e mais alguns outros que eu vou passar aqui para vocês, tá? A inteligência artificial nada mais é do que essa capacidade, né, das máquinas, aí, dos computadores conseguirem simular tarefas que a gente atribui à inteligência humana, né? Elas fazem exatamente do mesmo jeito que o nosso cérebro faz? Não, com certeza não. Né? São inspiradas ali, né, nas redes neurais e tal, e imitam um pouquinho, né, mas no final do dia o biológico, né, ele é muito diferente do que acontece no dia a dia, né, mas do que acontece aí, né, na técnica, né, no processamento. Mas no final o resultado é parecido, né? Então parece que aquilo está pensando, tem um pouco dessa coisa de magia, poxa, né? Parece que isso aí está pensando, quando na verdade não está pensando, né? Está só prevendo resultados, ok? É bastante estatística. A inteligência artificial, gente, ela é um campo aí na verdade, ela se subdivide em alguns campos, né? Vou até ter um slide aqui que fala sobre isso, e um dos campos é machine learning. Então, gente, machine learning já é usado também há algumas décadas aí, né, para prever comportamentos, né, para prever, como é que se diz, para fazer previsões, né, então, por exemplo, fraude, né, então, com base no teu histórico de consumo no cartão de crédito, né, a gente pega e aplica algoritmos ali, machine learning, para ver se cada transação que você está fazendo, se ela é válida ou não, né, então, por exemplo, sei lá, tem um cartão de crédito internacional, mas eu nunca usei ele fora do Brasil, né, a chance de levantar um alerta, né, para qualquer coisa, qualquer transação que ocorra fora do país, né, por exemplo, com o meu cartão físico, é muito alta, né, então, antigamente a gente até tinha que avisar, né, a pessoa tinha que avisar que ia viajar para o exterior, hoje não é mais necessário, mas a primeira transação que você faz, toda vez que você sai do país, né, ela vai passar por um caminho mais longo para ter certeza que é você, né. Então, esses algoritmos, né, começaram especificamente, né, para detectar fraude e foram crescendo e fazendo as mais diversas coisas aí que a gente possa imaginar, tá? E o processamento, né, de linguagem natural, que é o NLP, né, ou o PLN, né, do português, que realmente ele deixa, né, ele vai garantir que a máquina consiga entender o que você está falando e mais, que ela consiga falar de volta para você, né? Tem aqui um slide que vai estar no material que será disponibilizado para vocês, né, só para dizer o que é cada coisa, não vou ficar repetindo, né, acabei de falar sobre elas, mas só para vocês entenderem, né, então o pessoal fala muito de inteligência artificial, né, e do chat GPT e etc, né, então, gente, inteligência artificial é tudo isso aqui, ó, tá? E tem muita coisa nessa área azul aqui, né? Na verdade, tem muito mais coisa de inteligência artificial, né? Tem técnicas diferentes, técnicas outras além de machine learning. Dentro de machine learning, deep learning é uma das maneiras ali, né, de prover machine learning, e dentro do deep learning a gente chega na IA generativa. Tá legal? Então, a IA generativa, né, quando a gente fala do chat GPT, a gente está falando de um pequeno pedaço da inteligência artificial, né? Então, gente, imagina o que ainda tem para ser feito em todas essas áreas, né? Dá para a gente imaginar só, né? Não dá para a gente saber o que vem, ok? Com relação, né, gente, às gerações aí, né, dos chatbots, especificamente dos chatbots, então, a gente teve a primeira geração aí dos chatbots, né, muito baseados em regras. Então, o que o pessoal fez? Levou para o canal digital o que acontecia no analógico. O que quer dizer levar para o digital o que acontecia no analógico? Quer dizer simplesmente que eu peguei a URA, né, a unidade de resposta audível, né, que é aquela árvore do atendimento que tem quando você liga, né? Então, olá, bem-vindo, Guilherme, o que você gostaria de fazer? Digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, isso é uma URA, né? E ela segue uma árvore, ela tem que ser pré-programada,
né? Então, os primeiros chatbots, gente, eles realmente pegaram essa árvore da URA e desceram a árvore da URA para dentro do digital, né? Então, são aqueles bots que você vai interagindo com ele, né? Muitas vezes ali por opção só, você não pode digitar texto livre, né? Então, você entra, ele vai te dar as mesmas opções, por exemplo, do uma URA, e você vai clicando, né? Ou vai digitando lá um número para dizer o que você quer fazer, ok? Então, eles são bem limitados, né? E cada vez mais o pessoal vai tombando, né, para os assistentes virtuais, tá bom? Conforme isso vai ficando mais barato, cada vez mais o pessoal está usando esses agentes. Legal? Então, com o advento do NLP, da máquina passar a entender o que a gente fala, a gente teve essa possibilidade de ter os agentes virtuais, né? Então, desculpa, os assistentes virtuais, tá? Aliás, agente virtual, assistente virtual, gente, tá quase na mesma, tá? Mas a ideia é que esses assistentes, eles passam a entender o que a gente digita, né? Então, você já vai com texto livre, você não precisa ficar seguindo muita árvore. Você digita teu texto livre e o bot que se vire para dizer aonde na estrutura da árvore ele vai te levar, para que jornada ele vai te conduzir. Poxa, é uma jornada de novo cliente, esse cara está ligando aqui para contratar uma, sei lá, uma nova linha de crédito, ou é uma jornada aqui de satisfação, pô, o cara de retenção, né, ele está insatisfeito e a gente vai colocar para uma jornada de retenção, né, gostemos nós ou não, é assim que funciona, né? Então, com o NLP e com assistente virtual, ele consegue fazer isso de uma forma mais livre, mais humanizada, ok? E por fim é a generativa, né, gente? Então ele deixa de só entender o que a gente está falando para ele, né, e responder ali de uma forma, né, meio mecânica, e passa a responder, dar respostas mais concisas, como se fosse alguém efetivamente falando do outro lado, né? E aí são realmente ali os modelos baseados em GPT, né? Então, ChatGPT, Claude, que mais, Gemini, enfim, Grok, o que vocês quiserem, né? Todos esses GPTs da vida aí, tá bom? Então, eles criam respostas, né? As respostas são criadas em tempo real, né? Você não está consumindo uma resposta de um cache, não, ninguém teve que prever aquela resposta antes. Poxa, se o cliente perguntar exatamente isso, o que exatamente a gente responde? Não. Ele vai pegar e vai compor a resposta na hora. Como uma pessoa faz, você pergunta, a pessoa compõe a resposta na hora, tá bom? Então, por isso que ela é generativa, ela gera, né? Ela faz aquilo em tempo real, né? E é interessante a gente saber, né? Então, como que a IA aprende a atender, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um treinamento supervisionado. Então, você vai pegar ali, né? Sei lá, vou pegar o atendimento ali de um banco, vou pegar milhares e milhares e milhares de exemplos ali, né? Vou pegar todos esses exemplos de conversas ali que rodaram, por exemplo, por bot, que foram acumuladas, etc, etc, e vou dizendo para ele, olha, para essa pergunta, essas respostas são boas. Para essa pergunta, essas respostas são boas. E você vai passando isso para ele, né? Então, eu gosto sempre de comparar, gente, essa parte da GenAI, né, do treinamento de uma GenAI, como se fosse alguém em começo de carreira, né? Então, quando você é estagiário, que você entra numa empresa, né, e você vai aprender a fazer as coisas, você não sabe fazer, né? Então, você vai perguntar, a pessoa vai lá, vai te ensinar, você começa a fazer meio que por tentativa e erro, né? Então, conforme você acerta, você vai tendo treinamento para o reforço, que é essa segunda etapa aqui. Então, quando você acerta, né, quando o estagiário foi lá e fez alguma coisa legal, pô, cara, você fez um trabalho fantástico aqui, né? Pô, você tinha que refazer o branding do site da empresa, e você mudou as cores e ficou muito melhor. Pô, foi um ótimo trabalho. Então, ele vai se sentir reforçado a ter aquele comportamento de novo, tá? E, gente, nas redes neurais, né, ali no treinamento aí das IAs, dos modelos de IAs, é exatamente a mesma coisa, né? Então, você dá para ele um monte de pergunta e resposta, e depois você, né, depois de treinar, você vai lá e pergunta para ele, você usa ele, você pega perguntas parecidas e fala para ele, olha, me responda com base nisso. Ele vai tentar te responder. Se aquela resposta for boa, você vai pôr o joinha. Se não for boa, você vai pôr o para baixo, né? Então, conforme você vai fazendo isso, ele vai aprendendo, né, com aquele joinha para o bot é chocolate. Ele fala, pô, legal, é isso, cara, é o incentivo que ele estava esperando, tá? Se não foi tão bom assim, o que ele faz? Aquele joinha menos ele pega e fala, cara, não sei o que é isso. Deixa eu perguntar para alguém que entende melhor. Aí ele joga para uma curadoria, ele joga para uma triagem humana, tá legal? Então aí vai ter do outro lado, né, ali da máquina, né, sempre vai ter alguém olhando, bom, o que não foi respondido ao contento, né? Esse tipo de pergunta, a gente nunca pensou que esse tipo de pergunta ia passar por aqui, a gente nunca preveu isso, né? E aí você pode dar alguns tratamentos, né? Um é dizer que, olha, não responda a perguntas desse tipo de coisa, porque você não foi treinada para isso, né?
Ou você pegar e ensinar para ela, né, com novas perguntas e novas respostas, o que ela tem que fazer, ok? E no fim, gente, essa coisa do aprendizado contínuo, né? Então, conforme vai tendo mais interação, conforme vai tendo mais joinha, né? Conforme eu vou colocando mais coisa para dentro dela, ela vai aprendendo, né? E qual que é o limite disso? Não tem, né? Então, essa é a magia dessa nova tecnologia, né? Que ela não tem limite. Então, quando você fala ali que tem uma IA treinada com bilhões de parâmetros, né? Bilhões ali enfim, milhões e milhões, né, dezenas de milhões de vetores, é isso mesmo, né, então, realmente a coisa está crescendo aí numa escala absurda por todas as áreas de conhecimento, tá legal? Então a gente vai saber, né, isso é bom ou isso não é, logo a gente vai descobrir, tá legal? E sobre treinamento por reforço, né, que é o reinforcement learning, né, que o pessoal às vezes ouve aí, vê e não sabe o que é, tá? Então tem aqui uma coisa bem simples para a gente lembrar o que é o reinforcement learning, né, o treinamento por reforço. Se eu pegar ali um cachorrinho, né, nesses dois quadrinhos, né, um cachorro que ainda não está condicionado, né, eu sei que ele gosta de comer, logicamente, né, então eu pego, ponho lá a comida dele, né, e ele vai ter uma resposta, né, então a resposta dele, ó, ele vai ficar feliz, vai começar a salivar, né, vai vir comer. Então ele faz isso por quê? Porque ele sabe que, pô, esse prato de comida está atendendo uma necessidade biológica dele, né, esse prato de ração aqui, seja lá o que for, então ele gosta disso, né, ele vai satisfazer uma necessidade biológica. Por outro lado, se eu só tocar um sino, isso aqui não atende nenhuma necessidade biológica desse cachorro. Ele ouve o sino tocar, pode ficar curioso uma vez ou outra, mas se você tocar, né, para ele, o que eu estou ganhando com isso? Não estou ganhando nada. Aí o que você faz? Você vai condicioná-lo, você vai treiná-lo. Olha aí, treinamento de machine learning, reinforcement learning, treinamento do cachorro. Então eu vou fazer o seguinte: toda vez antes de colocar a comida, eu vou tocar o sino. Então eu toco o sino primeiro, dou a comida. Beleza, dia seguinte, toco de novo o sino, dou a comida. E assim vai. Vou repetindo isso o tempo todo, até que eu condicione o cachorrinho a entender que, cara, esse barulho significa que eu vou ter comida. Né? A partir daí, né, o que vai acontecer? Ele sempre vai estar esperando que depois que você toque o sino, exista a comida lá, ok? Então você acabou de condicionar, você treinou o seu cachorro a fazer uma coisa que ele não sabia fazer. Né? Olha só que interessante. Por reinforcement learning, por treinamento por reforço, ok? Então isso aí é bem legal, né? Quando a gente vê que, poxa, essa coisa toda por trás é muito complicada. Não, os conceitos não são. E aí, logicamente, né, gente? Então o pessoal fala, poxa, mas a AI, né? Desculpa, eu vou falar AI ou IA o tempo todo, né? A gente que é de tecnologia tem essa coisa é muito inglês no dia a dia, né? Então a gente já nem enxerga as trocas de termos, mas entendo as duas como sinônimo, tá? Então, mitos e verdades aí, né, no atendimento. Então, alguns dos mitos, né? Então, ó, primeiro mito ali. A IA vai substituir completamente os atendentes humanos, né? Então, verdade. A IA complementa o trabalho humano, com certeza, lidando com casos simples e repetitivos, enquanto profissionais focam em interações complexas e de alto valor. Ok, gente? Então, a ideia é que realmente aqueles chamados mais simples que podem ser resolvidos por IA, que ela resolva, deixa que ela resolva. Né? Mas coisas que são um pouco mais complicadas, mais intrincadas, ou que um atendimento humano vai trazer mais valor, né? Continua com o atendimento humano. Ok? Então, isso aí não mudou. Né? Outra coisa, né, outro mito, os clientes odeiam ser atendidos por IA. Tá? Verdade, né, a gente tem visto isso o tempo todo, todo lugar que a gente passa. Então, gente, os clientes valorizam respostas rápidas e precisas. Tá? Quando a IA resolve o problema eficientemente, a satisfação aumenta, né, independente de ser humano ou máquina. Então, gente, em geral, as pessoas não estão muito preocupadas se é máquina ou se é ser humano. Hoje em dia, infelizmente, né, a gente vive essa sociedade da pressa. Então, você quer ser atendido. Naquela hora, você quer resolver o teu problema imediatamente. Por quê? Porque você não quer ficar perdendo tempo. Né? Né? Ainda tem lugar que é assim, que você liga, mas você já liga vendo televisão, porque você sabe que, para resolver esse problema na tal da operadora de telefonia, vai levar 20 minutos. Então, você vai deixar o telefone ali no Viva Voz, vai ficar assistindo TV. Né? Então, esse tipo de coisa passa a ser menos tolerável. Né? É essa a ideia. E por outro lado, né, gente, da empresa, o que era um problema passa a ser uma oportunidade. Por quê? Poxa, se você ligou com um problema e resolveu rápido esse problema e você está satisfeito, será que o teu problema talvez não seja a escassez do recurso? Explico.
a gente vai contratando internet, sei lá, contratei internet para minha casa, vou chutar aqui, 50 mega, né? Pô, daqui a pouco 50 mega não é mais suficiente. Então, eu estou reclamando com a operadora, que não está dando mais conta, mas eu pendurei aqui o celular, o relógio, 3 pessoas, o micro-ondas agora fala via internet, o interruptor da parede fala via internet, tudo fala via internet, então não é mais possível trabalhar com 50 mega. Né? Então, uma coisa é você ligar para a operadora e ficar bravo com ela, e a coisa não se resolveu, outra coisa é a operadora saber que quando você ligou, né, você conseguiu resolver teu problema, às vezes dando um boot lá no teu modem, né, e que ela tem uma oportunidade de ofertar alguma coisa. Então, ela pode pegar e ligar para você e falar, olha, tenho aqui, né, naquele mesmo atendimento, um upgrade para, sei lá, dobrar essa banda por um preço muito pequeno, ou 3 meses de graça. E ela vai tentar te vender esse valor agregado. Por quê? Porque 50 mega não dá mais. Ok? Fernandão, vi que você apareceu, não sei se tem alguma pergunta. Tem sim, estava lendo aqui. Do juntar aqui, tem umas três da Everaldo, vou tentar juntar, e depois tem uma Tá da bom. Gilmar. IA pode realmente entender as emoções humanas ou apenas simular empatia? A gente Pode, também gente. falou Então, uma assim, coisa. isso é fácil, tá? Gente, como é que a gente. Então, vamos lá. Como é que a gente entende empatia humana? A gente entende por causa dos neurônios espelho. Então, eu tô aqui vendo o Fernando. Se o Fernando mexeu na mesa dele, caiu ali alguma coisa no pé dele, né, e doeu, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma expressão de dor. Eu não preciso nem ouvir o Fernando para saber que ele está com dor. Então, eu vou saber, putz, alguma coisa aconteceu. Né? Então, esse neurônio espelho eu olho para o Fernando e entendo, né, tenho empatia, né, entendo exatamente o que, que ele está sentindo naquele momento. E, gente, para a IA é a mesma coisa. Ela, né, ela já começa, já tem casos aí, né, de entender a emoção a partir de tom de voz, tá? E por tom de voz, vou dizer que é dificuldade média, tá? Pelo que você fala, né? É dificuldade baixa, a gente já faz isso o tempo todo, isso se chama análise de sentimento, né? Então, o que, que quer dizer pelo que você fala? Pô, se você usou um palavrão, se você usou um tom agressivo, se você tá respirando muito rápido, né? Tudo aquilo você consegue pegar no áudio, então aquilo é muito fácil de pegar, né? Tom de voz um pouquinho menos, né? Mas também dá para pegar. E agora a gente já começa a pegar a expressão facial, tá? Ainda não é super, ultra utilizado, mas do jeito que a coisa tá, 12 meses, 18 meses, já vai ter coisa em produção com isso, tá? Então, o que que ela consegue fazer? Ela consegue interpretar as mesmas coisas que o ser humano consegue interpretar, ok? Então, isso é Legal. assim, tá? Mas ela não tem empatia, tá? Ela não existe esse tipo de coisa. E aí, em que ponto você acha que assim, a gente fala muito do chatbot, dos assistentes virtuais, quando é que o cliente sente que está falando com a máquina e se isso importa? Acho que dando minha resposta aqui, acho que o Por cliente ele quer ver favor. o problema dele resolvido, né? Quando você tem uma Uhum. experiência ruim com um ser humano e uma boa com uma IA, você fala, nossa, a IA é incrível. Mas o oposto também é verdadeiro. Às vezes você tem IA que não resolve seu problema, você fica bravo, aí você tem que esperar cair num humano. Mas o que importa é você ter seu problema resolvido. Não importa hoje se vai ser por um humano ou por uma IA, e principalmente o tempo que você vai ficar esperando para resolver. É isso, GB? Exatamente isso. Exatamente isso. Gente, só para fazer um paralelo bem simples, né? Então, antigamente o pessoal odiava digitar texto. Era tudo por voz. Mesmo tendo os canais de texto, de SMS e tudo, ninguém digitava, né? Depois a coisa foi andando, o pessoal viu que aquilo era prático, que aquilo era conveniente, que não precisava interromper todo mundo a toda hora, nem ser interrompido, e o texto, ganhou o espaço dele, né? Imagine o seguinte, né? Aí depois, beleza, então agora todo mundo está usando texto, isso e aquilo, né? Aí o pessoal um pouco mais velho já tinha um pouco de dificuldade, ainda tinha dificuldade com texto. Poxa, para digitar é pequeno, não estou enxergando, esse tipo de coisa. O que, que eles colocaram? Colocaram o áudio. Né? Então, no começo, ninguém gostava de usar áudio. Pô, mandar áudio, que coisa esquisita, né? Eu vou mandar, o cara vai ouvir, todo mundo vai ouvir do outro lado, né? Aí agora você já manda áudio, né? Já há muito tempo, né? Manda-se muito áudio. Depois entrou o quê? O quê, né? Porque o Fernando me mandou um áudio, eu estou aqui numa aula, não vou poder ver o que ele mandou. Entrou a transcrição do áudio. Então, o Fernando mandou, eu sei que tem uma coisa importante para fazer com o Fernando, eu estou aqui dando aula. Eu posso, né, discretamente, super discreto aqui, né, pegar meu celular, clicar, transcrever, ele vai transcrever, a hora que der uma brechinha, eu olho para saber se aquilo é um problema ou não, tá? Então, é exatamente isso. Se a pessoa vai ser atendida por humano ou por máquina, gente, é exatamente a mesma coisa de eu não gostaria de usar um celular, ou eu não gostaria de usar texto, ou eu não gostaria de usar áudio. A gente se habitua, né, e a gente tem o reinforcement learning. Poxa, foi satisfatório,
o uso, eu mandei o áudio, a pessoa respondeu na hora que era conveniente, poxa, que legal, né? Foi bom isso aí? Foi. Reforçou, então, né? A senhorinha que odiava usar o WhatsApp, ela recebe foto dos netos ali, ela ama. Tá? Então, talvez ela não escreva, talvez ela não fale, mas ela consome. Tá, gente? Então, não tem jeito, turma. Isso aí é irreversível. Tá? Então, as pessoas gostam do que funciona. Se é humano ou não, vai ficar para segundo plano. Legal. Aí tem uma da Gilmara. A IA aprende com as perguntas que fazemos, se utiliza os nossos dados de interação com as IAs para treinamento da mesma? Sim, gente, os modelos, assim, em especial, né, aí OpenAI começou com isso, né, então a ideia quando eles colocaram, né, isso aí para funcionar, eles colocaram ali o modelo até fechado, não tinha como colocar mais treinamento nele, né, mas eles estavam ali o tempo inteiro pegando essas perguntas, respostas e incorporando ao corpus, né, o corpus é o corpo dele, né, dessa base de conhecimento, tá? Então, sim, tá? Tem aí, né? Cada uma delas faz do seu jeito, mas em geral, gente, eles fazem isso nos planos gratuitos, tá? Nos planos pagos, ou chamada de API, que eu não quero entrar aqui, né? Não é um espaço técnico, mas em geral, nos planos pagos, né? Você tem essa oportunidade de, olha, não guarda nada do que eu estou falando aqui, porque é informação minha, tá? E depois desse boom ali da OpenAI, né, com esse tipo de, poxa, esse tipo de comportamento, as outras já vieram muito mais suave com isso, tá? Então elas têm a opção para você criar, por exemplo, até no GPT, você cria o mais GPT e diz que ele é temporário, tá? Então se você realmente não quer que as suas coisas entrem para treinamento, né, e você é mais paranoico, né, meu caso, não quero, você vai lá e marca como, olha, esse chat é temporário, não guarde nada a respeito do que eu estou colocando aqui. Aí eu tenho liberdade de colocar mais informação, né? Eu não vou pegar minha conta bancária e jogar lá, mas eu posso pegar um texto que eu estou escrevendo aqui para o Fernando e que tem, por exemplo, o nome do Fernando, e eu posso colocar lá com segurança, sem saber que, sabendo que o nome do Fernando não vai entrar dentro ali daquele modelo, tá bom? A última aqui do Marco Antônio de Porto Alegre. Se chatbot é a mesma coisa que assistente virtual? Não, gente, a gente costuma separar as coisas, tá? A gente costuma chamar de chatbot as primeiras gerações, né? A gente costuma chamar de chatbot esses baseados em regras, né, que é só uma árvorezinha, tá? O assistente virtual, gente, ele já começa com NLP. Então, se você pode fazer uma pergunta livre para o chatbot, ele já começa a ser um assistente virtual. A gente chama de agente, tá? A gente é outra coisa, mas a gente já chama de assistente virtual. Tá legal, turma? Então, a gente acaba tendo essas gerações aqui, tá? Primeira, segunda e terceira. Tranquilo? Legal. Vamos em frente. Então, tá bom. Pessoal, último mito, tá? Então, implementar IA é caro e complexo, né? Gente, não é, tá? Então, tá aqui, ó, existem soluções escaláveis para diferentes portes de empresa, né? Com retorno sobre investimento rápido pela redução de custo operacional. Então, gente, você pega ali um canal, sei lá, um call center, ou se você reduzir o número de atendimentos em 20%, significa que você pode atender 20% mais pessoas, ou se você não tiver 20% mais de pessoas para atender, você vai pegar as pessoas do call center e vai colocá-las para trabalhar em outra coisa, tá? Então, tem casos ali bem interessantes, né? Onde você tinha ali um call center fazendo atendimento de 3 ou 4 tópicos de um determinado hospital. Aí a gente fez uma implementação lá bem legal de IA para essa turma. Sobrou banda, né? Que a gente fala, pô, caiu em 1/3 o número de atendimentos. O que eles fizeram? Não trocaram ninguém de lugar, simplesmente colocaram outros assuntos, outros capítulos do hospital para serem atendidos. Né? Então, marcação de consulta, como passou a entrar, marcação de exame, né? Tudo isso que era feito ali por outros canais, eles começaram a colocar dentro do canal de atendimento ali da assistente virtual, tá? Então, gente, essa coisa de IA é caro? Não, definitivamente não, tá muito mais acessível. Né? Vamos lá, turma. Tá bom, né? Tirados esses mitos da frente, o que a gente tem aqui? Tá? A gente tem que realmente o papel humano continua, tá? Então, ó, papel humano no atendimento. A IA, gente, é uma ferramenta, tá bom? A IA não é nada além de uma ferramenta, então ela nos apoia, né? A grande revolução agora, né, o que o pessoal fica preocupado? Então, se a gente voltar no tempo, né, e pensar que a gente teve muita gente, né, indo para cidades, né, então é um fenômeno aí
bastante marcante, né? Então, né, de décadas atrás. Então, não tinha mais trabalho no campo porque você mecanizou o campo. Então, os tratores passaram a trabalhar no campo e as máquinas, né? Poucas pessoas operavam as máquinas e conseguiam muito mais produção do mesmo terreno com muito menos pessoas. Então, essas pessoas mudaram o que elas faziam, né? Elas não podiam fazer a mesma coisa naquele lugar. Elas foram embora para as cidades maiores, grandes centros, né? E aí foram fazer outras coisas, né? Então é isso, gente. Aqui é a mesma coisa, né? Então, a IA vai acabar com o emprego? Não, não vai. Ela vai criar um monte de emprego que a gente sequer imagina que exista, tá? Então, hoje a gente tem coisas do tipo engenheiro de prompt, né? Hoje a gente tem coisas do tipo curadoria, né? Para IA. Não tinha nada disso 2 anos atrás, tá? Não tinha. Então, gente, IA é apoio, né? Eu uso IA todo dia e eu uso IA todo o dia, né? Então, todo dia eu uso e durante o dia já é transparente para mim o uso de IA, né? Qual que você usa? As pessoas falam, qual que você usa? A gente usa todas. Então, eu tenho o ChatGPT para genérico, eu tenho o Gemini para algumas coisas específicas, né? Tenho o Claude lá para parte de programação. Então, tem todas, tem umas 4 ou 5 que eu uso por dia, tá? Hoje devo ter utilizado pelo menos umas 5 ou 6, inclusive gerando parte desse material que a gente está vendo aqui, tá? Com o Gama. Beleza? Então, gente, o ponto todo deixa os humanos focarem em casos complexos, né, onde precisa de empatia, né, alguém que falou de empatia aí, tá certinho, né, empatia e julgamento. Então, por exemplo, poxa, você está ligando para uma empresa aérea para remarcar uma passagem porque alguém faleceu. Cara, é um assunto delicado, né? Não é? Eu espero que alguém do outro lado se sensibilize com aquilo, né? Eu não espero que um bot tenha empatia, tá? O bot não tem empatia, ele não tem sentimento. Ele reconhece e ele faz o que ele tem que fazer com aquilo. Por exemplo, se ele reconheceu que o assunto é troca de passagem aérea por motivo de falecimento, pô, passa isso para um humano, né? Não vai tentar atender, não é um momento bom para atender, ok? Que mais? Tarefas repetitivas, né, de baixo valor agregado, né? Então, eu coloco a IA para ler meu e-mail, e tudo que é de baixa prioridade, aí, sei lá, baixa prioridade é qualquer coisa que não seja de cliente, né? Isso aí é tudo baixa prioridade, ó, deixa para lá, joga para outro canto aí que eu não vou ver agora, né? Então, se for o caso, até me descadastra de lista, né, de recebimento de e-mail que eu não quero mais participar, tá? Então, você põe a IA para começar a trabalhar para você nisso daí, beleza? Que mais, gente? Colaboração minha-máquina, é isso, né? Outra coisa importante, né, supervisão contínua, tá? Então, gente, se uma IA chegar e responder alguma coisa que não foi muito adequada e alguém der um joinha, ela aprende que aquele comportamento errado é bom, né? Se todo mundo der joinha, lógico, não é um joinha, né? Se aquilo acontecer a centenas, ela vai entender que aquele comportamento realmente é bom, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter supervisão humana, você tem que ter curadoria, tá? Tem um caso bem conhecido da Air Canada, que eles jogaram a IA para trabalhar de qualquer jeito lá em venda de passagem. Alguém foi lá e fez uma pergunta tal sobre um preço de uma passagem, acho que era para Havaí, sei lá para onde. Ela alucinou, falou que a passagem custava $10. Cara, aí mandou para um monte de gente. Então, veio gente a rodo comprar a passagem de $10. E a Air Canada teve que honrar, né? Então, tem que tomar cuidado, gente. Tem que ter guardrails, né? Tem que ter boundaries, tem que ter limites ali do que a tua IA pode fazer ou não. Beleza, gente? E como eu disse, novas funções surgem, né? Então, treinadores de IA, vocês já pensaram que isso existe? Analista de qualidade, né? Da resposta, da conversação. Vocês imaginaram que isso existisse? Design de experiência conversacional. Então, a gente tem um designer que mexe com o design de uma página para ficar bonita. Agora sim, a gente vai falar de conversa, a gente vai falar de comunicação. Você começa a ter designers de UX, né? De User Experience, ou de Customer Experience, que vão fazer a jornada da comunicação ser fluida. Olha que legal. Então, essas 3 coisas que eu falei para vocês não existiam há 3 anos atrás, ok? Então, quem estiver sabendo fazer essas coisas, né, está à frente, ok? Fernandão, manda. Não, está tranquilo, sem novas perguntas. Tá bom. Vamos lá, turma. Então, bloco 2, tá? Aplicação de IA no atendimento. Já adiantei algumas coisas aí, né? Mas vamos lá. Então, gente, em geral aqui, né, quais são as etapas ali de atendimento ao cliente, tá? A gente vai ter um pré-atendimento, que é aquela coisa do roteamento de chamado. Então, você vai receber esse atendimento por algum canal, seja ele qual for, né? Por voz, por WhatsApp, por rede social. Esse chamado vai ser roteado, né, de acordo com, olha, para vendas,
para ir com tal coisa, para reclamações tal coisa, para desbloquear o cartão tal coisa, né? Então isso é o que a gente chama de pré-atendimento, tá? Ele vai fazer o pré-atendimento e roteamento. Depois do pré-atendimento e roteamento, você vai ter o primeiro contato. Então o primeiro contato é: olá, Fernando, tudo bem? Muito boa noite. Estou vendo que você está precisando aqui desbloquear o seu cartão, né, e está com alguma dificuldade. Como é que eu posso te ajudar? Tá? Então, esse aqui é o primeiro contato. Tá? Gente, esse aqui já está sendo feito por IA, assim, a rodo, beleza? A rodo, né? Então, primeiro contato feito por IA, tá? Diagnóstico também, tá? Dá para fazer ali por IA. Diagnóstico bom, agora eu preciso pensar. Então, o Fernando falou que está tendo plano de desbloqueio, ele foi pela URA, ele foi por aqui, não conseguiu desbloquear. O que será que está acontecendo, né? Aí eu, humano, tenho que consultar alguns outros sistemas e ver o que está acontecendo. Poxa, realmente está com bloqueio nesse cartão aqui, porque ele ficou com o cartão, sei lá, o cartão está na gaveta dele há 6 meses, ele não desbloqueou, então esse cartão não vale mais. Tenho que falar isso para ele, tá bom? Então esse é o diagnóstico. E a resolução senhor Fernando, esse cartão não é mais válido, o senhor gostaria que eu mandasse um cartão novo para o senhor, uma vez que depois de 6 meses não é mais possível habilitar o cartão? Eu gostaria, não gostaria, tal, beleza, né? Então, ele vai falar e depois vai ter aquele pós-atendimento, né? E o pós-atendimento aí, ele pode ser feito depois, né? Ou ele pode ser feito na hora, tá? Cada vez mais o pessoal está optando por fazer na hora, tá? Até tem uns truquezinhos aí que provavelmente vocês já conhecem, né? Então, se o atendimento correu bem, a pessoa fala: olha, né, fica na linha aqui para me dar uma nota, isso, aquilo, tal. Beleza, né? Se o atendimento não foi tão bem assim, o próprio atendente, por vezes, não fala, né? Por quê? Porque ele não quer ter uma avaliação ruim, né? Então, já teve casos ali onde a gente tinha que ver se a oferta de pós-atendimento, não era feedback, esqueci o nome que eles chamam naquela empresa. Bom, que a oferta de pós-atendimento não foi feita pelo atendente, então a gente fica procurando no final da chamada para ver se o atendente ofereceu, né? Por favor, o senhor poderia ficar na linha, né? Porque senão o pessoal joga com isso daí também, tá legal? E por vezes, gente, incentivado pela própria empresa, tá? Por quê? Porque as empresas têm metas com as agências, né? No caso das operadoras de telefonia, tem metas com a Anatel, né? De atendimento bom e atendimento ruim, ok? Então, por vezes, até a própria empresa incentiva esse tipo de coisa, tá ok? Vamos lá. Então, essas são as etapas que a gente tem. Beleza? Então, gente, quando a gente pensa na classificação e roteamento inteligente, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, classificar. Né? Antes de eu saber que rota, né, para onde eu vou jogar essa chamada, eu preciso classificar. Então, a ideia é que a IA entenda essa mensagem que está chegando, né? Então, se vier texto, né, ela vai fazer o parse, vai ler, etc. Se vier áudio, ela vai ter que converter para texto, né? Ela não entende áudio, ela converte para texto, interpreta o texto e vai ver o que ela tem que fazer. Então, ela vai procurar naquela mensagem o seguinte: qual é o assunto, tá? Qual é a urgência? Poxa, fui assaltado, levaram todos os meus cartões, eu preciso cancelar agora. Isso é urgente, tá? Complexidade do caso. Cancelar cartão não é complexo, né? Ela pode fazer. Se a complexidade é baixa, eu posso deixar a IA fazer um pré-cancelamento, talvez. Existe esse pré-cancelamento? Não, mas talvez um bloqueio parcial, não sei como é que a gente poderia implementar. Então você começa a mudar, de repente, processos, né? Tô ligando, falei que fui roubado, é agora, cara, não quero falar com ninguém, não dá para ficar na fila, cancela, né? O ladrão tá com o meu cartão, tá com o meu celular, cancela esse troço, tá? É urgente e não é complexo, tá? E sentimento do cliente, aquilo que a gente falou. Se eu tô ligando, soltando fogo pelo nariz, porque roubaram meu cartão e o cara vai me dar musiquinha do gás para ouvir, não vai ser legal, né? Então, o sentimento vai estar bem ruim, tá ok? Então, essa análise do sentimento, ela é bem legal, tá? De novo, gente, pelo que é falado, né? E também um pouquinho já pelo tom, beleza? Bom, com base nisso, gente, você vai ter um roteamento, tá? Então, você pode ter um roteamento ali que é algo pouco complexo, né? Sei lá, de baixa urgência, ou de média urgência, baixa urgência, vamos pensar assim, né? Deixa no autoatendimento. Então, você está numa boa lá, preenchendo as coisinhas, vai fazer teu autoatendimento e vai resolver teu problema, tá? Se for algo mais complicado, poxa, cancelamento de tudo, roubaram, tal. Não, cara, isso aí já vai cair lá para o pessoal de cancelamento e fraude, né? Porque o pessoal também vai querer saber o seguinte: tá, eu cancelo tudo, mas será, né? Será que tem alguma possibilidade de fraude ou alguma coisa? Será que a própria pessoa fez compras e está dizendo que o cartão foi roubado para daqui a pouco não reconhecer? Tá? Então vai cair no atendimento especializado, né? Aí já é mais humano, né, gente? Melhor humano para lidar com isso.
Ou então, né, no caso de, aqui a gente está falando de atendimento, né, quando a gente chegar em suporte daqui a pouquinho, equipes técnicas de segundo nível. Então, né, os assuntos são mais complicados, eles vão subindo ali por ordem de prioridade, tá bom? Que é aquela coisa de, antigamente, né? Não sei o que lá, você não conseguiu resolver com a primeira pessoa, você, eu quero falar com o teu supervisor, eu quero falar com o gerente, né? Porque você já está possesso, você já respondeu a mesma pergunta 10 vezes, já passou por 4 atendentes, você, né? Pô, de novo vou contar a história, cara, não é possível, né? Blá, blá. Então tem esse tipo de coisa, tá? Então, quando priorizar para equipes técnicas de segundo nível, tá? E a ideia é que a inteligência artificial ouça aquilo, né? E quando ela vá passar isso entre os diferentes atendentes, né, que ela já deu um bom resumo, a gente chama de sumário, né? Ela já deu um bom sumário na tela do próximo que está vindo na fila. Olha, está vindo um cara aí, o cara já está cabeça quente, né? Ele está no atendimento há mais de meia hora e esse é o resumo, tá? O caso é mais complexo, blá, blá, blá. Vai uma pessoa mais experiente atender. Tudo bem? Vamos em frente, tá? E a coisa começa a, de novo, né? Você começa a ver mais oportunidades. Então, pô, os chatbots, né? Aí já vou, né? Que meu amigo perguntou aí, né? Os agentes virtuais começam a ser proativos, tá? Então a gente começa a ter esses gatilhos comportamentais que a gente deu exemplo aqui, tá? Então, o que é um gatilho comportamental, né? Então, sei lá, vamos pensar aqui online, né? Que é o caso que ele fala. Então, com base em comportamentos com o tempo na página, você está lá navegando, viu um produto, viu outro, tá, você está só browsing, né? Passeando. De repente você achou um produto que te interessa, começou a ver produto similar, né? Então, eu estava olhando aqui vestuário, daqui a pouco comecei a ver sapato, agora estou vendo só sapato. Bom, então eu já entendi, o cara não está mais só navegando à toa, ele está interessado em sapatos, né? Que tal se eu pegar uma campanha e jogar para ele agora, tá? Ele vai tentar te jogar uma campanha ali, sei lá, às vezes até cruzando o canal, né? Se você está logado no site, você tem o aplicativo daquele varejista, ele pode até aparecer ali, promoção de sapatos, né? Então às vezes o pessoal acha que é mágica, não, olha, me ouviu, não, ele não ouviu nada, tá? Ele está usando outros canais ali, né, para fazer o omnichannel e te sensibilizar, tá bom? Mesma coisa, gente, campanha personalizada. Você foi lá, xeretou um monte de sapato, não comprou nenhum. Eu mandei um toast no teu celular, passa, olhou, não quero. Vamos fazer o seguinte, deixa o assunto esfriar por uns 2 dias, né, e depois a gente pega e manda um e-mail para ele com uma seleção especial de sapatos, né, ou com uma promoção especial de não sei o quê, né, que tem a ver com o tal de sapato, tá? Então você faz uma campanha, você faz um e-mail marketing, que aquela peça do e-mail marketing é só para aquele cara, ok? Dentro de dezenas de milhares de mensagens que você mandou no mesmo dia, tá? Então isso é muito legal. O engajamento contextual, que no final do dia, né, já acabei explicando para vocês o que é o engajamento contextual. Então, ele vai esperar a hora certa para te oferecer alguma coisa, né? Então, você entrou lá no assistente virtual, começou a digitar o que você queria, começou a falar o que você queria, blá, 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 né? E ele, sei lá, você pegou uma jornada ali de awareness, né, de investigação, de entender mais a respeito da empresa ou do produto. Você está ali passeando e tal, de repente você esbarra alguma coisa que ele fala, bom, já sei o que o cara quer, né, já posso tentar vender algo para ele. Então é um engajamento contextual. Então a partir de um determinado momento ele entende que, poxa, realmente esse cara quer sapato. Deixa eu falar para ele, olha, sabia que a gente está com uma campanha de sapatos aqui, blá, 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 né? É isso que ele vai fazer, tá, gente? Então é mais ou menos aquele engajamento contextual, né? Um amigo outro dia brincou comigo e falou, é o cara que vende rede na praia, né, cara? Você não tem onde pendurar uma rede na praia, mas o cara começa de manhã com 20 redes nas costas e ele sai depois no final do dia sem nenhuma, e é caro, né? Então ele vai no contexto, né? Ele entra, ele brinca, ele conversa, ele fala, né? Então ele busca um contexto para vender aquela coisa que está completamente fora de contexto, uma rede, né, na praia, tá ok? Lógico, se eu estiver viajando, estou no Nordeste, estou ali me divertindo, né? Poxa, sempre legal comprar uma rede, mas eu lembro que em São Paulo eu vou pendurar onde? Né? Então não é comum em São Paulo a gente ter nos apartamentos gancho de rede, né? Por aí vai. Tá bom, turma? Que mais? IA no atendimento, resolução sem intervenção humana. Deixa eu só ver, a gente tem 5 minutinhos aqui, deixa eu ver como é que tá o pace. Tá? Estamos dentro, então vamos lá. E a nota atendimento, resolução sem intervenção humana, tá? Então a gente já falou aqui, né, das facs inteligentes, então respostas dinâmicas que se adaptam ao contexto histórico, tá? Base de conhecimento viva, então assim, conforme a gente vai dando mais informação para ele, vai fazendo mais pergunta, a curadoria vai pegando essas perguntas, vai deixando as respostas melhores, ele vai se tornando melhor, ele vai se tornando muito mais assertivo nas respostas, tá?
e a autorresolução guiada, né, que às vezes isso aí, quando o pessoal erra a mão, isso é muito chato, né, você quer resolver um problema e ele fica te forçando a ficar ali na faca, né, aí você fala, poxa, eu não quero, cara, atendimento humano, escreve atendimento humano, enter, né, aí ele corta toda a árvore e vai te dar atendimento humano, tá, quando é bem feito, né, então essa autorresolução guiada ela é muito boa, né, quando você não está com pressa, ou quando você está investigando alguma coisa e tal, né, quando você está realmente com alguma coisa parada, você não quer, né, você quer, tá, eu posso até resolver, né, mas eu não quero ficar navegando uma árvore de faca o tempo todo aí, tá bom? Beleza? Atendimentos, bom, sugestões para agentes humanos, tá, então de novo, aí é o contrário, tá, gente, aí aqui é o atendente, né, então vocês veem que tem uma telinha ali, aqui é o atendente sendo auxiliado por IA. Então a IA, ela tá lá no começo, falando contigo, triando, qualificando, roteando, depois quando ela passa para o agente, ela já passa alguma coisa, tá, então ela pega e já dá uma contextual, fala, olha, senhor atendente, estou te passando esse cara aqui, o caso dele é esse, né, então ela já dá uma resumida e fala, ó, em geral, nesses casos a gente costuma ofertar tal coisa, tá, outras coisas, então, por exemplo, muitas vezes o atendente tem que consultar ali manual, base de conhecimento, poxa, tem um problema no meu celular que é o modelo, sei lá, Samsung, o A15, não sei o quê, o iPhone, sei lá, 14, né, e sobrou para o atendente resolver aquele troço. Pô, o cara tem que abrir o manual do aparelho e dar uma xeretada, tá? Dentro das árvores das operadoras, você vai descendo até o modelo, né, já chega no cara que é especialista do A15, tá? Mas a ideia pô, precisa ter tudo isso? Não, né? Eu posso ter todas essas bases de conhecimento carregadas na IA e eu ponho. Ó, a 15 não conecta no WhatsApp de jeito nenhum, tá? Tem saldo, tem isso, tem aquilo, e aí vai pegar e vai fazer que no ChatGPT, só que com os dados da minha empresa, com os dados dos meus modelos de celulares, e vai responder, no A15 realmente tem um problema assim, assim, assado, pede para o cara ver a configuração tal, tá bom? Então, pesquisa automática de conhecimento, então é a IA ajudando o atendente, beleza? E detecção de oportunidades, de novo, né, gente? Poxa, ó, legal, então tem uma oportunidade para, né, o cara foi bem atendido, isso, aquilo, e ele está com o celular muito antigo, né, senhor, esse celular aí, sei lá, ele não suporta 4G, eu não sei se tem isso hoje ainda, tem uma promoção legal aqui com seus pontos, blá, 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 então, detecção de oportunidade, olha, foi bem resolvido, né, o cliente está ali satisfeito, porque está tudo em ordem, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cross-sell, vender alguma coisa cruzada, vamos fazer upsell, né, e pesquisar a satisfação, tá bom, turma? Análise de sentimento, né? Então, quando vocês tinham pensado ali com relação à análise de sentimento, a gente vai usar a análise de sentimento realmente em tempo real para quê? Né? Se a gente vê que está tendo uma frustração, que a pessoa está navegando ali, está brigando com a IA e não está saindo, né? Pô, se a IA perguntou a mesma coisa para o cara 2 vezes, deu errado, deu caca, escala, humano, tá bom? Que mais? Qualquer coisa que indica que de repente a pessoa já, né, numa jornada de venda, né, a pessoa está ali falando com a IA e já está meio chateada que, pô, não quero falar com o robô, ela não está entendendo, né, vou comprar em outro lugar. Então, se você entender que você vai perder o cara, você põe o humano, tá? Que mais? A pessoa não está sabendo interagir, então, de novo, né, tá gerando mais confusão do que resolvendo, humano. Beleza, gente? Então, a ideia é usar ali a análise de sentimento para a gente tentar buscar essas coisas, tá? E contextualização. Então, contextualização olha, eu passo para um humano já com o histórico completo, tá? Eu já pego, quando eu falo com o Guilherme, eu pego o que o Guilherme falou aqui com o operador de telefonia dos últimos 2 anos, cara. Eu resumo isso em poucos segundos, eu estou pronto para atender o Guilherme. Eu sou um especialista no Guilherme, tá? E nos problemas dele de telefonia, beleza? Então, você pega todo o histórico. Que mais? Pô, o que esse cara comprou? O que ele tem? O que ele habilitou? Né? Quais são as preferências? Não, ele gosta de ele gosta de falar pelo WhatsApp aqui com o suporte, ele gosta de falar pelo Facebook, né? Não, ele reclama pelo Reclame Aqui, sei lá. Então já vai saber as preferências, né? Até padrões de comportamento. Ó, esse cara aí, se não atender o cara bem, né? Ele vai pro Reclame Aqui. Já tem 4 Reclame Aqui do cara, né? Ou não, né? Não, poxa, o cara é super exigou e tal, o cara nunca liga. Mas quando o cara liga, merece um super atendimento, porque é um cliente que realmente ele custa muito pouco para a gente, ele tem muito pouca interação, e as poucas interações são todas satisfatórias, tá? Então, tem até esses casos aí, beleza? Redução de erros e inconsistências nas respostas, gente, isso é muito importante, tá? Então, como é que a gente reduz ali os erros de atendimento, tá? Então, bom, primeira coisa, padronizar respostas, tá? Baseadas em políticas da empresa e procedimentos, eliminar variáveis, né, causadas por fadiga, estresse ou falta de treinamento, tá? Então,
realmente, né, gente, nós todos enquanto humanos, né, a gente está sujeito a todos esses fatores aqui, tá? Então, poxa, eu tô com um problemão ali de ordem pessoal, não vou fazer um bom trabalho, não tem jeito, tá? Verificação de informação, tá? Até antes de enviar para o cliente, então, por vezes ali o atendente tem pressa, né? Ele, cara, eu tenho que atender tudo isso aqui, tem que fazer em 3 minutos e tal, meu índice está caindo, então ele pega e manda qualquer coisa só para se livrar do chamado, né? Ah, então legal, botou uma ordem aí, beleza, ó, 1 minutinho tá no ar, tá? Valeu, ó, tchau. E até suporte, né? Suporte multidioma, gente. Então, você não tem que ficar jogando para um lado, jogando para o outro. Ah, não fala inglês, aí joga para o outro. Ah, você fala espanhol, tal. Né? Então, aqui você consegue identificar o idioma que a pessoa está falando e já jogar para o lugar certo, tá bom? Aqui tem um caso de uma operadora, né? De telecom brasileira aí, um caso até conhecido, mas ele não é público, né? Que os caras reduziram em 65% a reclamação por informações inconsistentes, tá, gente? Então, a coisa é grande, tá? Lógico, dentro de reclamações, né? Aí tem um trecho que eles estão triando lá, eles estão observando, poxa, aqui foi onde deu mais resultado, né? Ó, reduziu isso aqui, puf, mais do que 50%, é muita coisa, tá bom? Que mais? Bom, casos práticos de chatbot e-commerce, tá? Então, assistência durante a tua jornada de compra, automação de pós-venda, né? Então, aquela coisa de gerenciar as consultas de status de pedido, tal. Recuperação de carrinho, então você deixou tudo no carrinho lá, de repente, quando você volta, ele fala, você deixou coisa no carrinho aqui, você não quer comprar, tá? E alguns dos resultados, tá, gente? Então, quando você aplica ali chatbot para e-commerce, né, assistente virtual para e-commerce, você acaba tendo um aumento bastante grande ali na taxa de conversão. Beleza? Gente, estamos chegando aqui, ó, já no nosso horário de intervalo, na verdade, já chegamos no horário do nosso intervalo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma paradinha aqui de 10 Tem só uma minutos. perguntinha aqui, do Fernando, fica à grupo vontade. Curitiba. Nesse primeiro contato, de uma certa forma a gente já comentou isso, mas vamos lá. Nesse primeiro contato ainda é possível perceber que é uma IA ou já não se distingue se é humano ou IA? Caso não seja, Uhum, quando eu acho que vai chegar nesse ponto, a gente não perceber. bacana. Gente, em geral, a gente ainda tá percebendo que é IA por dois motivos, tá? Tá todo mundo usando ainda o modelo grande, né, que são os Large Language Models, o Large, lá na frente. Ele demanda que isso não seja feito de forma local, então isso demora um pouquinho mais para ser respondido. Porque, de novo, ele recebe o áudio, ele transforma em texto, aí ele faz o que tem que fazer lá no LLM, aí ele volta a texto, converte para áudio, tá? Isso é um processo longo. Então, essas demoras, elas são visíveis. Outra coisa, os modelos mais rápidos e vozes melhores são bem mais caros, então o pessoal ainda está usando os modelos de vozes baratos, que são meio esquisitos, meio anasalados, né, meio mecanizado, e a outra, gente, é a espera. Quando você fala com o humano, eu estou falando blá, 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 a hora que eu parei, a outra pessoa reconhece de forma imediata que eu parei. O bot não. Eu estou falando blá, 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 ele tem que esperar, ele não tem contexto ainda, certo? Ele não interpretou aquilo, ele está pegando um monte de linguiça lá, um monte de áudio. Então ele tem que esperar 1, 2, 3 segundos sem áudio para ele falar, o cara terminou. Aí ele sai correndo, faz texto, manda para a LLM, pega a resposta, devolve texto, converte para áudio e devolve para o cara. Então esse tempo de espera ele ainda não é natural, tá? Mas, de novo, com os modelos SLM, que são Small Language Models que já tem, que você embarca, né, que vão começar a ser embarcados ali mais próximos do consumo, como a gente diz, vai ficar mais difícil de perceber, tá? Gente, tranquilamente, em 2 anos, isso aí vai ter já escala, essas vozes caras, esses modelos mais small, né, especialistas, eles vão ganhar escala e eles vão estar aí para tudo que é lado, tá bom? Então vai ser mais difícil de distinguir, né? Vai sim ser mais difícil. 2 anos, certeza. Muito bom. Pessoal, 8h04, a gente volta 8h14, 10 minutinhos 8 e aí de 14. intervalo para o segundo bloco aí. Obrigado, Fernando. Até já, gente. É. Olá, pessoal, estamos de volta. GB, vamos direto ao ponto aí, que o tempo urge. Tem algumas perguntinhas no chat, mas eu mesmo consigo responder aqui para não segurar o seu tempo aí. Vamos lá. Tá ótimo, Fernandão. Vamos lá, gente? Então tá bom. Espero que tenham tomado um cafezinho, uma aguinha e ido ao banheiro. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos voltar já aqui do intervalo com uma demonstração, né? Acho que fica mais interessante. Só fazer o seguinte.
Prontinho, gente. Deixa eu colocar aqui meu WhatsApp e vamos fazer uma interação, tá? Então, essa aqui é uma assistente virtual, tá? Que ela atende é uma assistente virtual real. Logicamente, ela está aqui em modo de demo, né? Eu vou interagir com ela, né? Para a gente ver como é que isso aqui funciona, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né? Ao interagir, então, vou mandar só um oi aqui para ver o que ela faz. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, ela recebe o oi e se apresenta. Então, olá, eu sou a Júlia, sua assistente virtual da empresa tal, né? Você já pensou em como a inteligência artificial pode transformar os resultados da sua empresa? Aqui na DataRain temos um programa completo para ajudar a sua empresa a implementar cultura de IA, definir métricas e governanças para uso de IA, escolher as melhores ferramentas, treinar sua equipe a avaliar continuamente os resultados e melhorar a eficiência. Achei interessante. Vamos fazer o seguinte, vou perguntar para ela, né, pedir para ela me explicar melhor como essas coisas funcionam, tá? Então eu vou mandar um áudiozinho. Por favor, me explique melhor como funciona. Então, mandei o áudio, né? Esse áudio vai ser rapidamente, espero, convertido em texto, interpretado por uma LLM, bater num banco de dados, ver o que eu quero fazer e me devolver de novo, né, um texto, tá? Gente, tem a opção de devolver em áudio também, né? Logicamente, quando você está falando por telefone, né, a resposta volta como áudio. E ela me conta, então, a jornada 1 da DataRain é um programa de 6 meses, dividido em 3 etapas, para a sua empresa adotar a IA de forma estratégica e segura. Começamos a capacitação da cultura de... Opa, teve um crapzinho aqui, né? Então, que nem eu falei para vocês, é de demo, né? Todo mundo mexe lá, acaba estragando. Mas tá ali, né? Então, ele me respondeu e eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Bom, ele tinha se ofertado a me agendar uma reunião, né? Então, posso te explicar melhor como funciona, tá? Aí eu posso usar opções de menu, agendar uma reunião, quero saber mais sobre o programa, sobre a Júlia, né, sobre assistente virtual, dúvidas frequentes, etc, etc. No caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pedir para ela marcar, né, então, legal, quero agendar uma reunião. Ok, gostaria de agendar uma reunião. Mesma coisa, manda, ela vai fazer toda aquela volta, tá? Tem como a gente configurar o bot para ele ficar com aquela reticências, né, como se estivesse digitando, tá? Ela pegou e falou, bom, legal, então agendar agora, escolha um horário e já marcamos seu atendimento, ou informações para contato, eu posso deixar minhas informações e ela vai depois me contactar. Aqui eu vou dizer o seguinte, eu quero agendar agora, tá? Já vou mandar para ela. E aqui ela me mandou, né, um linkzinho para eu poder fazer esse agendamento. Então vamos ver esse linkzinho que ela mandou aqui. Ela poderia mandar qualquer coisa, tá, gente? Aqui no caso, ela mesma poderia fazer o agendamento, etc, tá? Mas aqui, ó, então eu vou pegar e vou reservar uma data e horário, então vou ver, poxa, eu tenho dia 29, eu poderia falar com esse pessoal às 11h15, legal. Venho aqui, coloco o meu nome, vou pôr um nome qualquer, tá, só de brincadeira, vou colocar aqui, Gustavo, @qualqueremail.com, e foi, tá? Vou pedir para reservar. Aí o pessoal lá vai receber, né, que às 11h15 do dia 29 está agendado para o Gustavo, né, para a gente fazer uma demonstração, né, seja lá do que for, que a gente queira vender. Tudo bem? Então, alguma hora ele agenda. Aqui já não é o bot, tá? Aqui é coisa do Outlook. Beleza, gente? Então, deixa rolar. Vamos lá. Vamos voltar aqui para... Ó, que mais? E no final, ó, aquilo que a gente falou, né? Que bom que você esteve por aqui. Antes de ir, que tal nos contar como foi a sua experiência? Escolhendo os ícones abaixo para nos ajudar a melhorar. Tá bom, turma? Então, simplesinho aí, né? Para a gente poder ver isso aqui funcionando. Desculpem, eu acabei de ver que eu tirei o chat. Pronto, voltei. Então, tivemos aqui o nosso intervalinho. Já vimos aqui uma ferramenta funcionando. Vamos voltar aqui para o nosso roteiro. Tá bom, turma? Então, gente, bloco 3, tá? Aplicação de IA no suporte técnico. Guilherme, suporte técnico não é a mesma coisa que atendimento? Sim, mas é um atendimento mais especializado, né? Então, quando a gente pensa em atendimento ao cliente, gente, a gente vai ter foco em relacionamento e satisfação, enquanto no suporte técnico eu preciso resolver um chamado, né? Resolver, em geral, problemas técnicos.
tá? Atendimento ao cliente, vou tratar de questões comerciais e administrativas, enquanto em suporte técnico eu estou vendo questões de funcionamento de produtos e serviços. Em geral, aqui eu estou pegando dúvidas gerais, reclamações, solicitações. Desse lado, eu estou fazendo troubleshooting, que é descobrir o que está errado, configurações e correções. Atendimento ao cliente, em geral, não requer conhecimento técnico profundo, a pessoa tem que saber fazer um bom atendimento, etc, etc, né? Já desse lado, você precisa que a pessoa conheça. Tá? Então, sei lá, suporte técnico de um determinado tipo de aparelho, a pessoa tem que conhecer daquele tipo de aparelho, tá? No caso de atendimento ao cliente, a gente tem mais, a gente vai priorizar aí comunicação e empatia. Já desse lado, a pessoa, às vezes, pode ser até uma pessoa, né, não vou dizer grosseira, né, ou rude, né, mas muitas vezes a pessoa, sabe, não é alguém que fale bem ao telefone, mas é uma pessoa que é interessada, que está ali, que vai resolver o teu problema, tá? Então, por vezes, é mais ou menos isso, ok? Então, essa é a diferença entre os dois. No suporte técnico, gente, a gente acaba tendo alguns níveis, né, que são aquelas coisas de nível 1, nível 2, nível 3, tá? Eu estou vendo que está ao contrário aqui. Mas, enfim, então, no nível 1 que a gente está aqui, é o maior número de chamados. Então, todos os chamados entrando, eles vão entrar aqui, né? Na verdade, vão entrar como triagem, né? A gente vai identificar aqui, vai jogar todo mundo para o nível 1, e no nível 1 o pessoal vai ver se consegue resolver. Se conseguir resolver no nível 1, beleza, a coisa parou por ali. Se não der para resolver no nível 1, joga para o nível 2, que é uma pessoa mais um especialista, né? Então, aqui eu estou resolvendo todo e qualquer problema genérico de problema. De problema é ótimo, de problema de conexão, desculpa. Mas se eu entrar em um modelo específico de celular, sei lá, Samsung, eu mando para o nível 2 de Samsung. Aqui entram os especialistas naquela marca, etc. E se o problema for muito grave, eu jogar para o nível 3. Né? Então, poxa, o cara comprou um aparelho da operadora, não tem nada funcionando, tem um problema, etc, etc. Então, aqui eu já estou com o pessoal ali mais avançado, né, que é o pessoal que fala diretamente com a Samsung para falar, olha, estou com um lote de aparelhos aqui que deu problema. A gente precisa substituir isso aqui para os clientes, tá bom? Então, nível 1, nível 2, nível 3, tá, gente? Apesar de estar escrito ao contrário aqui, corrijo antes de mandar para vocês. Outra coisa, então, diagnóstico automatizado de problemas, tá? Então, já que a gente está resolvendo problemas de ordem técnica, o que eu posso fazer, né? Eu posso fazer efetivamente coleta inteligente de informações, né? Que a gente vai, conforme a pessoa descreve o problema dela, eu vou reduzindo ali o meu universo de respostas para tentar chegar na resolução do problema. Então, estou com problema no meu telefone, tá? Mas qual é a marca do seu telefone? É a Samsung. Legal, do Samsung, qual que é? Um A15, um A15, legal. Então, o que aconteceu no seu A15? Né? Então, eu coloco a IA, gente, para trabalhar nesse nível aqui, então ela pega aquele monte de gente entrando, aquele monte de atendimento, e já vai passar para o nível 2, a coisa meio pronta. Olha, já vi aqui, cara, é esse modelo, é esse o problema, blá, 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 já passa ali para o atendimento técnico, né, especializado com um bom briefing. Né? Outra coisa que ela pode fazer, então, assim, a IA também pode ajudar na previsão ali de falhas. Então, por exemplo, eu não preciso necessariamente ficar olhando só para os chamados que eu estou recebendo. Eu posso estar olhando para dentro da minha rede. O que quer dizer dentro da minha rede? Eu sou uma operadora de telecom, eu posso ficar olhando ali o número de falhas que eu estou tendo, por exemplo, nas estações rádio base. Na estação rádio base são as antenas que tem esparramadas aí por aí. Tá? Então, eu posso ficar monitorando isso, né, e ver o seguinte, poxa, está dando muito problema, né, naquele determinado rádio, naquela placa, em tal coisa daquela herb. Né? Pô, se isso aqui já está dando, né, em geral isso aí dá 1 ou 2 problemas por ano, e dentro dessa herb eu estou com esse problema, nesse bastidor, blá, blá, já aconteceu, sei lá, é a terceira vez esse mês. Cara, isso vai piorar. Né? Então, a gente está com a IA, ali não é IA generativa, gente, a IA IA tradicional, vamos chamar assim, se é que existe esse termo. Né, são algoritmos de machine learning ali, né, que ficam olhando esse tipo de coisa e que estão procurando anomalias. Então, ele achou uma anomalia, né, o normal é ter poucos desse aqui por ano. Tem um pico nessa daqui. Isso aqui é uma anomalia. O que eu vou fazer? Poxa, eu vou trabalhar para que a gente consiga substituir isso o mais rápido possível. Tá? E até diagnóstico visual. Né? Então, já peguei um caso prático que eu achei bem interessante. No escritório, né, fazendo uma impressão ali, e, poxa, deu algum problema na impressora, aí saía código de erro, a gente mexia, chamei o rapaz que mexe lá, tal, ligou pro suporte da impressora, aí o cara pegou e falou, não, tem um diagnóstico, tal, dá para fazer assim, assim, assado, entra aí pelo aplicativo, aí você já fica, poxa, entra pelo aplicativo, tá bom, aí baixa o aplicativo lá, de quem fabrica a impressora, blá, 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 tira uma foto do código de erro, ele tinha um QR Code, o código de erro, né, tira a foto, manda, pronto.
né, fez diagnóstico visual. Cara, ele voltou exatamente com o caminho que tinha que ser seguido para resolver aquele problema. Né, ó, faz isso, faz assado, blá, 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 abre isso, tira o cartucho, sei lá o que ele fez lá. Mas veio tudo pronto. Eu falei, pô, fantástico, né? Então era diagnóstico visual. Tá legal, gente? O que a gente tem, né, mais aqui também, gente? Então, sistemas de recomendação automática de solução, tá? Então, conforme a gente vai identificando, né, problemas ali que são comuns, então, sei lá, o determinado cliente entrou lá em contato via chat dizendo, pô, minha internet caiu repentinamente, o que a IA pode fazer? Né, ela vai entender lá, minha internet parou de funcionar, tá? Aí ela pega e consulta a rede dela, né, consulta o banco de dados interno falando, ó, tem alguma coisa aí, como é que tá o modem do cara? A IA fazendo isso, tá, gente? Aí já é um agente de IA, porque a IA, ela não faz isso, né? A GenAI não faz isso. A IA pega um agente, que é um agente que consulta os logs, aí consulta os logs do modem e vê se está tudo em ordem, né? Consulta histórico de comportamento, poxa, será que é por causa do horário, alguma coisa assim, etc., né? Aí a própria IA olha ali e fala, cara, legal, então, pelo que eu estou vendo, não é uma falha global, é uma falha no modem do cara, então é uma falha de conectividade local. Aí a IA vai fazer o quê, gente? Ela vai gerar hipóteses. O que significa hipóteses? Ela vai pegar e vai pensar com ela mesma, né? Lá no GPT, se puser, acho que é pensamento profundo, ele vai mostrando o que ele está fazendo, né? Ela fala assim, hipótese 1, cabo desconectado ou danificado. Hipótese 2, modem travado ou superaquecido, né? Quem em casa não coloca nada em cima do modem, né? O cara vai lá, joga um monte de roupa, tal, e depois reclama que a internet é ruim. Tá? Então, modem travado ou superaquecido. Hipótese 3, instabilidade regional devido à manutenção. Aí ele fala, cara, deixa eu ver, gente, dá uma olhada aí se teve alguma manutenção agendada para aquela, sei lá, para aquela estação ali perto da casa do cara, onde ele se comunica. Ah, não teve. Poxa, então ele pega e tira a hipótese 3. A hipótese 1, cabo desconectado ou danificado. Talvez não seja isso. Então, ela mesma decide que talvez a hipótese 2 seja melhor, tá? Aí, o que ela vai fazer? Ela vai recomendar um procedimento. Ela fala, cara, se for modem travado ou superaquecido, né, ela vai pegar e vai falar pro cara, ó, desliga, espera 30 segundos e liga de novo, tá? Veja se a luz vai acender, a luz da internet, tá? Ah, não acendeu, vai entrar ali num segundo roteiro que é, seu modem está quente, né? Coloque a mão em cima do seu modem ou procure a fonte para ver se está quente. Blá, blá, blá. Se estiver quente, veja se não tem nada obstruindo. Aí vai te dar um roteiro. Isso resolveu o seu problema? Né? Sim, não, etc. Tá? E, gente, com base em tudo isso que foi acontecendo, né, a IA vai pegar e vai retroalimentar, vai fazer o feedback de aprendizado. Então, se ela entendeu que ela seguiu aquele roteiro e era superaquecimento, ela ganhou um joinha, ela teve incentivo positivo, ela fala, poxa, legal, né? Agora, se ela tomou um negativo, ela tomou vários negativos de superaquecimento, né? De repente ela vai, né, dar uma sinalização dizendo, olha, não tá, isso aqui não está funcionando. E aí vai passar para o humano que vai fazer a curadoria e entender que, pô, isso aqui não acontece nesse tipo de modem, porque esse tipo de modem é de um operador de fabricante X ou Y, entendeu? E aí vai ter o feedback aprendizado. Aí você ensina para ela que, olha, se for do fabricante tal, não se preocupe com o superaquecimento, porque ele não superaquece. Beleza, gente? Então é assim que a coisa anda. Então, suporte proativo com IA, análise preditiva de falhas, né? Então a gente precisa ter esse monitoramento contínuo, tá? Conforme a gente vai ter esse monitoramento contínuo, a gente identifica ali anomalias, tá? A partir das anomalias, a gente consegue prever falhas. E a partir do momento que você consegue prever falhas, você vai fazer uma intervenção automatizada. Então, se for o caso onde, né, seja um celular, está tendo muito problema naquela região, e você descobre que o problema não está no celular, está na estação rádio base, cara, tem que trocar aquele bastidor, né? Já dispara um chamado aí a própria IA, via agente de IA, abrindo um chamado no ITSM de quem faz manutenção naquele rádio. Tá legal, gente? O Fernando conhece bastante desse tipo de coisa. Que mais, turma? Integração entre IA e sistemas corporativos, tá? Então, essa brincadeira que eu fiz de abrir um chamado, o que eu fiz? Eu interagi com o ITSM, né? Eu abri um chamado, então a IA foi lá e abriu um chamado, tá? Tive que consultar se o cara não pagou, né? Poxa, o cara não está tendo acesso porque não pagou, a gente cancelou o sinal do cara e tchau. Então, eu consultei um RP para ver se ele tinha pago, tá? Que mais? Consultei o CRM no começo do atendimento para ver que produtos que esse cara tem. O cara está abrindo um chamado de internet, mas o cara não tem internet contratada comigo. Gente, isso é super comum. O cara liga na Claro reclamando da internet, a internet dele é Vivo, né? O cara liga reclamando do telefone, ele não tem. Isso é bem comum, tá? Então bate no CRM e vê, olha, você não usa isso meu não, cara. Vai ver que é outra coisa, tá?
E base de conhecimento, então, né, conforme a gente vai atendendo, ele vai alimentando uma base de conhecimento, como foi o caso que a gente deu aí, do equipamento que não sobreaquece, né, e essa base de conhecimento vai direcionando os novos chamados ali para que a gente tenha maior efetividade na resolução, tá bom? Fernandão, alguma dúvida ou tá tudo indo bem? Bem, o do Edson de Brasília, acho que a hora que você estava mostrando a interface ali, qual ferramenta você utiliza para a criação da interface? O que está por trás lá daquela IA conversacional? Da nossa lá, tá. Gente, ali a gente usa, na verdade, é uma miríade ali de, de tecnologias, né? Como retaguarda, a gente usa bastante Bedrock da AWS e OpenAI como modelos de fundação, tá? Por trás ali do que responde junto ao WhatsApp, a gente usa um broker de WhatsApp, tá, gente? Então tem muito vídeo no YouTube que ensina como você criar um bot para se comunicar pelo WhatsApp, mas aquele bot que você vai escaneia um código QR, tá? Aquilo lá não é oficial, aquilo para de funcionar depois de um tempo. Então, você tem que ter um broker do WhatsApp, né? E aí, esse broker do WhatsApp, ele que vai cuidar de fazer essa interação, né? Do que cai dentro daquele número, daquele bot, te fornece o número, né? Do que cair naquele número, ele integrar com a LLM com o sistema de sua escolha. Tá legal, gente? E aí, se a gente pensar em stack de tecnologia, tá? A gente usa muito, aí já descendo só um pouquinho, não sei se é o caso do que ele precisa, mas a gente faz muita coisa ali em Node, tá? Então, tudo que é API é feito em Node, banco de dados eu acho que é um Postgres da vida, tá? Esse seria o stackzinho completo da coisa. Beleza? Espero que tenha respondido. Turma, vamos lá, redução de tickets reincidentes, tá? Então, mesma coisa, vamos usar a inteligência artificial, né, para ela descobrir o que está acontecendo. Então, poxa, se eu estou tendo um aumento naquele tipo de chamado, né, o mesmo tipo de chamado, pô, toda hora o cara tá ligando aqui e é reset de senha, toda hora o cara tá ligando é reset de senha, toda hora eu tô ligando é reset de senha. Pô, será que eu não estou com problema no sistema de autenticação? Né? Então, fazer esse tipo de coisa, né? Colocar IA para fazer esse tipo de contagem, de novo, buscar por anomalias de tipo de chamado, isso ajuda a gente a identificar as causas raiz. E a gente vai na causa raiz, resolve a causa raiz, né? Logo resolve um batalhão, né? Um monte de chamado ao mesmo tempo. Tá legal? Resolveu. O que você fez? Bom, resolvi a causa raiz. Gente, muito provavelmente, sistemas são assim, quando alguma coisa começa a gargalar, tudo fica parado ali. É um funil. Então, se as pessoas estão pedindo muito reset de senha a rodo e o problema da autenticação, a hora que você deixar a autenticação passar, o próximo item que vai dar problema, por exemplo, é, sei lá, primeira tela, landing page, né, ou alguma funcionalidade que tem na primeira tela. Né? Então, é muito importante, depois que você resolveu entender que vai vir uma enxurrada de pedidos, né, no próximo item do sistema, então você tem que monitorar. Tá legal, gente? Então, tornar sistemas instáveis após um problema mais sério é comum, tá? Então, é tipo um maremoto, né? Aquilo vai e leva tudo que está pela frente, demora algum tempo para estabilizar, tá? Então, resolveu a causa raiz, legal, monitora após a resolução. Que mais, turma? Otimização aqui de base de conhecimento, tá? Então, pensando, sei lá, no outro cenário, um software de gestão um RP para empresas aí de pequeno porte, tá? Então, software de controle financeiro para pequenas empresas, né? A gente quer otimizar a base de conhecimento. Então, a ideia é que eu possa olhar, né, não o que eu estou resolvendo, mas o que eu não estou resolvendo. Então, inverte a pergunta, tá? Qual é o meu gap de conhecimento? Tá? Então, o que eu estou deixando de resolver? Pô, tem um monte de chamado aqui que ficou retido, né? Porque o pessoal está tendo, sei lá, um problema talvez de configuração de conciliação bancária no teu software, tá? Então, o que acontece? A gente está vendo ali, né, que tem um gap de conhecimento, tem um gap na documentação que não explica direito para o pessoal como fazer essa configuração. Aí, o que a gente pode fazer? Bom, Daniela, você é tão espertona? Então, a partir do momento que você identificar alguma coisa que seja gap de conhecimento, varre aqui toda a minha base de conhecimento interna da empresa, todos os meus PDFs e manuais, etc., e gera um conteúdo automático, tá bom? Aí ela gera um conteúdo automático e publica no meu site lá alguma coisa do tipo como configurar regras de conciliação automática, tá? Aí ele vai dar um passo a passo de como fazer aquilo dentro do sistema. Aí o que você faz? Você monitora como é que esse artigo está sendo chamado, né? Pô, muita gente está chamando aqui, ele está caindo no número de chamados. Poxa, legal, tá? Então, significa que a gente, né, todo monitorado, né? Então, significa que, poxa, a coisa deu certo, né, não vou mais mexer, tá legal?
Atualização inteligente, né? Vamos supor que no caso, sei lá, de um outro item de FAQ, como é que eu exporto relatório mensal de alguma coisa, né? Tá todo mundo entrando lá e tá sempre dando feedback negativo, né? Tá pondo dedinho para baixo, né? Tal, falando que não tá legal. Aí você pega e fala, bom, se tá todo mundo tendo se esses itens de FAQ estão todos sendo, não estão tendo um joinha, né? Tá tudo negativo, significa que eu tô com algum problema. Qual foi o problema? De repente eu descubro que o sistema foi atualizado e essas páginas não foram atualizadas. Então o sistema trabalha de uma forma diferente do que a forma que está documentada na FAQ, tá? Então aí a gente pega e consegue pegar esse tipo de coisa também. Mas para isso, gente, você tem que conhecer profundamente o processo, tá legal? Uma coisa que não muda, tendo IA ou não, é conhecer o processo da empresa. Tudo bem? Isso é importante. Aqui é um caso prático, tá? Então, empresa aí com 5 mil funcionários, é um caso bem genérico, tá? Pessoal, né, coloca ali uma IA para automatizar, tá? E aí, enfim, nesse caso aqui, hipotético, né, 30%, esse número não é ruim não, tá? Esse número de 30% de um ITSM de reset de senha é quase comum, né? Porque tem muitos sistemas, gente, que às vezes são integrados, isso e aquilo, e o pessoal não tem acesso enquanto usuário final para poder fazer um reset de senha. Aí tem que pedir para quem? Para o time da TI, tá bom? Então aí você coloca ali o IA e faz aquelas validações, né? Validação de multi-factor authentication, né? Então manda um SMS ou e-mail, tá? Garante que o cara é aquele mesmo, tá? E faz o reset automático de senha, como a gente já está mais do que habituado a fazer o tempo todo. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu só ficar de olho na hora. Bom, benefícios no suporte, né, quando a gente passa a colocar IA, então, eficiência operacional, tá? Redução ali de 40% a 60% do custo por interação, isso é bem fácil de atingir, né? Então, a gente está numa época que tudo é mato alto, né? Então, se chegar ali com IA, tudo é mato alto, né? Muita coisa acontece, tá? Agilidade de resolução, então, vi isso acontecer, tá? Diminuição de tempo de resolução, poxa, 65% ou mais, né? Isso é bem legal, tá? Personalização técnica, então isso aí ainda, né, vai demorar um pouquinho mais, né, que é aquela coisa de personalizar o atendimento, tá? Isso aí em suporte, não necessariamente, em atendimento é mais rápido, mais fácil, né? Mas em atendimento técnico, o pessoal não prioriza muito, tá? Então isso aí vai demorar um pouquinho. Escalabilidade, né, gente? Então, bom, sei lá, muitos casos, né, o pessoal faz atendimento de suporte 10 pessoas durante o dia e 2 plantonistas à noite, tá? Só que aí deu algum problema, sei lá, na empresa de caixa eletrônico, né? Deu algum problema ali na rede, ninguém está conseguindo sacar dinheiro, consultar alguma coisa, blá, 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 tá? O que vai acontecer? Com 2 pessoas à noite vai ter muito chamado. Então a ideia também é, coloca a IA como um para-choque, né? Se você tem 3 agentes de IA atendendo na frente desses 2, você precisa de mais, o que você faz? Você só deixa ela escalar. Ela vai colocar mais 10 agentes paralelos para trabalhar, né? E o pessoal de retaguarda continua sendo 2 pessoas. Pessoal, nem tudo são flores, tá? Temos alguns desafios técnicos para adoção de IA no suporte, né? Parte delas, né, então, são a complexidade técnica, a gente pode separar em 2 tópicos, né? Complexidade técnica e dados estruturados, tá? Então, em geral, isso aqui vale para qualquer implementação de IA. Então, se você não consegue mapear todas as falhas e soluções, tá? Começa pequeno, né? Mapeia o que der e põe a tua IA para atender parte dos chamados, tá? Não precisa atender todo o nível 1, põe um pedaço, ó, tudo que for nível 1, reset de senha do sistema Office 365, deixa a IA fazer. Outros resets de senha não, tá? Por exemplo. Que mais? Integração com legado. Então, integração parece uma coisa fácil, gente, mas integração nunca é fácil. Quando você vai integrar com os diferentes sistemas, a coisa sempre dá um pouquinho de nó, tá? E manutenção de conhecimento, né? Então, conhecimento técnico ali, depois você dá manutenção desse conhecimento, é algo que às vezes não, 90% dos casos as empresas esquecem. Põe no ar, esquece isso aí, tá? Aí acha que a coisa vai se atualizar sozinha, não é bem assim, tá bom? Dados técnicos estruturados, então, a mesma coisa, né? Se eu pegar a IA, ela é meio estagiário, eu jogo 20 livros desse tamanho para ler, cara, ele vai ler, mas na hora de responder ele vai fazer uma salada, e não vai entender nada daquilo. Se ao invés de eu dar 20 livros para ele, eu der um livrão, né, explico para ele quais são os capítulos que tem lá dentro e quais capítulos eu tenho que estudar primeiro e por quê, né, vai funcionar muito melhor. Então você vai ter um estagiário ali, especialista, e é a mesma coisa com a IA.
né, você vai alimentando ela aos poucos, não joga tudo de uma vez, ela não vai entender, beleza? Padronizar a terminologia, então na mesma empresa é comum achar o pessoal falando a mesma coisa de diferente, então tem um lugar que o cara chama de ticket, tem outro que o cara chama de item, tem outro que o cara chama de issue, e é tudo a mesma coisa, é tudo chamado de suporte, tá? E na mesma empresa você acha esse tipo de coisa. Então se você vai pôr uma IA para organizar, gente, afinal, do que vocês querem chamar isso daí? Tá bom? E criação de taxonomia e classificações adequadas. Então, pega aquele monte de chamado que tem e cria a classificação adequada, porque senão você vai estar com o cara de N2 atendendo ou recebendo o chamado de reset de senha, tá? Então, aí a IA vai ser a vilã e não a salvação. O que mais que a gente tem aqui, gente? Outros casos de IA generativa no suporte, tá? Então, eu não preciso atender só o usuário final, tá? Eu posso gerar scripts técnicos para a galera da casa. Então, pô, a IA tá vendo ali que tem muito problema com aquele modem. Eu pego e falo, vamos fazer o seguinte, você já respondeu tanto isso, o que você acha que seria legal responder aqui? Colocar dentro do manual de procedimentos dos técnicos. Ela vai dar alguma coisa lá. Aí valida com alguns técnicos e fala, tá bom, não, vamos dar isso, daquilo, pronto. Gerou um script ali, por exemplo, de atendimento. Tá? FAQ dinâmica, então, com base no que está acontecendo de erro, ela indica item de FAQ. O pessoal não gosta, tem alguma coisa errada, preciso revisar. Tá? Ou o pessoal gosta, beleza, incentiva o consumo. Eu estava passando para 3 ou 4 usuários a cada 100, eu vou passar para 5, 6, 10, vou passar para todos a partir de agora que caem nesse negócio de reset de senha, tá bom? FAQ dinâmica. Documentação técnica, né? Então, realmente, digerir aqueles 20 livrões em coisas menores, né? E deixar com que o pessoal do suporte tenha acesso aos manuais até através da IA, conforme ela for aprendendo, né? Você usa para responder para fora e para dentro também, tá? E resumo de problema, né, gente? Então, quando você monitora uma rede ali, ela tem tudo que você puder imaginar de lixo, tá? Então, você tem que triar esse lixo para descobrir o que é interessante dar atenção ou não, tá bom? Vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu ver. Tá, boas práticas de implementação de ano suporte técnico. Já falei mais ou menos, já falei de todas, tá? Mas fica aqui como checklist. Então, quem tiver esse problema, usem esse slide aqui como um checklist, tá? Essas são as métricas para suporte, tá, gente? Então, FCR é resolução no primeiro contato, então a pessoa não tem que ligar de novo, não tem que mandar um e-mail, chamar no WhatsApp, né? Então, a pessoa chama uma vez, o primeiro contato já resolve, tá? Time to resolution, né? Então, aquela coisa de reduzir o tempo para resolver um determinado caso, né? Que o teu usuário está tendo. Customer Photo Score, né? Então, aqui, quanto menor, melhor, tá? É o esforço do teu cliente em resolver um chamado. Poxa, ele gasta muito esforço para resolver um chamado, tá? Então, a ideia é que você reduza isso. Melhor atendimento a SLOs, né? Então, objetivos de nível de serviço, tá? Ticket bounce rate, isso aqui é o seguinte, é redirecionamento de ticket. Então, pô, quanto mais rápido você resolver aquele ticket, melhor. Se você fica toda hora mandando nível 1, nível 2, nível 3, nível 1, nível 2, nível 3, tá? E nível 3 resolveu, devolve pro 2. Nível 2 mandou pro... Né? Isso é horrível. Então, pô, pegou no primeiro, matou, acabou. Chegou no segundo, matou, acabou. Tá? Evitar esse bounce rate. E a qualidade da solução, né? Então, essa coisa de você sempre pedir o feedback. O que você achou, né, da resolução que foi dada? Ela foi satisfatória? Sim ou não? Fernanda, mais alguma aí? Não, tá tranquilo. Ok. Então, turma, vamos para o último pedaço aqui, último bloco, tá? Então, casos de sucesso e futuro da IA dentro desses dois itens aqui de atendimento e suporte ao cliente, tá? Um caso de uso bem legal, tá? Que provavelmente muitos de vocês tiveram acesso, contato, é o da Bia, né? Então, para quem não sabe, a Bia do Bradesco, ela é Bradesco Inteligência Artificial, ok? Ela começou a ser desenvolvida lá em 2017 com o IBM Watson, né? Hoje ela já usa tecnologias ali mais avançadas, né, do que só o Watson, mas está em constante evolução, né? Então, isso aí, cada hora vai recebendo mais atualização, mais inteligência, modelos novos, né? E por aí vai, tá? Então, se a gente pegar aqui, né, alguns dados reais aí que eu peguei, então em 2023, tá, ela foi usada por 20 milhões de clientes, né, você imagina, o Bradesco tem 100 milhões de clientes, 20% da base usa a Bia, tá, em geral são os primeiros a adotar as coisas, tá, já teve mais de 2 bilhões de interações, gente, isso é muita coisa, né, e a Bia cada vez ela vai recebendo mais coisa para fazer, né, então hoje em dia ela está ajudando em transações como transferências, pagamentos e consultas, tá, ela é omnichannel, então ela está disponível no aplicativo, está disponível no Internet Banking e também no WhatsApp. Legal?
O processo de implantação foi bem longo, né? Então, o que eles fizeram? Eles treinaram realmente ali com dezenas de milhões de interações de call center. Então, as chamadas de call center gravadas foram todas transferidas para texto e alimentadas ali dentro do Watson, tá? Precisou criar times específicos, né? E um desses times específicos era um time de treinadores, que era aquilo que eu falei, né? O pessoal que vai ver se as respostas são boas, né? Então você põe a modelo para treinar, depois você pega testa perguntas parecidas e pergunta para seres humanos, o que vocês acharam dessas respostas? Cara, você tá horrível, você tá horrível, você tá bom. E aí o modelo vai, legal, então tá, tô tendo um reforço positivo, né? Então devo seguir para lá, tô tendo reforço negativo, quer dizer que isso não tá tão bom. Ela vai indo, legal? Expansão gradual de funcionalidades canais. Então, gente, não nasceu atendendo transferência, pagamento, consultas no aplicativo, internet banking, WhatsApp, não, foi gradual. Começa com consulta, só no internet banking, não habilita para todos os usuários, vai, tá? Alguns dos resultados, gente, olha que interessante, mais de 100 milhões de fraudes evitadas, gente, isso é absurdo, tá? Índice de retenção de 80%. Então significa que quem entrou na via, tá? E usou, 80% dos chamados foram resolvidos pela própria inteligência artificial, tá? E a precisão nas respostas, né, já que é alguma coisa que está maturando já há bastante tempo, 95% de precisão nas respostas, gente, isso é muita coisa, tá? As pessoas falam, mas não dá para ter 100% de precisão nas respostas. Gente, nem com humano dá para ter 100% de precisão nas respostas, tá legal? Então, a inteligência artificial, ela vai chegar ali, né, às vezes antes melhores ou piores do que os humanos, tá? Mas o ponto é, ela faz uma retenção de 80% dos chamados, isso aqui é muito interessante. Outro caso interessante aqui, gente, é o da Magazine Luiza, tá? Então, eles criaram ali a assistente virtual Alu, né? Isso aí começou com um chatbot, né, pra gente perguntar, acho que foi o Bruno, tinha perguntado, então começou com um chatbot simples em 2016, tá? Depois recebeu a parte de NLP, depois recebeu a parte de conversacional, foi ganhando outros canais, então começa no site, foi pro app, WhatsApp, rede social, etc, né? Isso ganhou tanta visibilidade que a Lu é uma influenciadora digital, né? Só que virtual, não é real, não existe, então ela é uma influenciadora digital. E ganhou tanta notoriedade que participou do clipe do Alok aqui em 2021. Deixa eu ver, se sobrar um tempinho aqui, eu vou chegar até o final, né? E a gente volta aqui e dá uma olhada nesse clipezinho do YouTube que é bem interessante, tá? Mas pra vocês terem ideia, né, gente? Então, uma figura virtual aí, né? Participando de clipe, enfim, né? Tá ficando bem legal isso aí. E ó, uma coisa recente, hein? 2021. Amaro, tá, gente? Não sei quem gosta, conhece a Amaro, né? Então a Amaro começou ali como uma marca brasileira de malha online, tá? Depois ela pegou e criou o conceito de guide shops, então alguns shoppings, né? Eu sei que em São Paulo tem, mas nos outros capitais tem também, né? A pessoa vai lá, prova a roupa, né? Devolve no cabide, devolve na Lara, vai lá no toque e compra, tá? Então é isso. Então você tem uma peça de cada um, você tem que ter estoque, você tem uma peça de cada um, tamanho único, né? Tamanho único não, os tamanhos disponíveis para aquela peça, para as pessoas provarem, você vai tomar do gostei, você mesmo leva, vai e volta, e aí no final você compra de dentro da loja, ou compra o teu celular, ou compra de casa, se você quiser, tá? Esses números todos são reais, tá, gente? Tem aqui os links de referência. E olha só, 30% de eficiência, né, melhorou ali no atendimento via Messenger, né? Messenger é o WhatsApp, tá? 93% de C7, ou seja, de satisfação do cliente, 93% deu joinha, né, gostou, 58% de redução dos custos, tá? Então diminuiu bastante o custo de linha direta de atendimento, né? E 92% de FCR, gente, é muita coisa. Olha a Bia foram 80%, né? Não, aqui não fala FCR, né, fala de retenção, tá? Aqui são 92% de FCR, cara, é muita coisa, tá? É muito alto. Então, esses números são bem superativos. Legal? Que mais, gente? Então, para onde isso tudo tá caminhando, tá? Então, futuro da atendimento. Então, uma IA multimodal, tá? Eu mostrei para vocês aqui, ó. Texto, mostrei voz, contei um caso de imagem, tá? Daqui a pouco vai ter vídeo para diagnóstico, tá, gente? Isso aqui parece longe, mas não tá tão longe assim. Então, poxa, meu carro não liga. Aí você vai ligar lá para o segurador e falar, dá para você filmar o painel, dá para você filmar, tirar uma foto da bateria, sei lá, tô tentando, né? E você vai pegar o meu WhatsApp e o cara vai te mandar o diagnóstico. Olha, realmente, vou mandar alguém aí. Ou, não, que tal se você tentar tal coisa, tá? Então, isso aqui vai ficar cada vez mais comum, né? E um atendimento visual interativo. Então, a ideia aqui, multimodal significa que você vai trabalhar com diferentes, chama de mídias, né? Diferentes modos aqui, tá legal? Fernando, tem dúvida? Na verdade, uma dúvida, acho que talvez tenha sido um equívoco meu. O Raí da Costa, ele perguntou qual que é o broker que usa, eu tinha falado que no chat era o Evolution, mas o Evolution não é oficial, né? Você sabe qual que usa? Evolution não é oficial, não. A gente tá usando, o broker que a gente usa é o da RNAi, tá? É daquela empresa, da própria empresa lá, onde eu trabalho, tá? Do DataRay, beleza? Mas é o próprio broker. Sim. Ah, tá, então é proprietário, o Raí, eu me equivoquei. Proprietário. Legal, Proprietário, tá? Vamos lá, gente, mais. Compreensão emocional, tá, gente? Então, análise avançada de tom de voz, né? Escolher palavras de pontuação para detectar a frustração e adaptar a resposta em tempo real. Então, gente, o que a gente falou, análise de sentimento, tá? Já começa a pegar aí também. Hiperpersonalização, né? Então, isso aqui já tá bem tranquilo de fazer, né? Hiperpersonalizar, mas cada vez mais vai estar mais específico para você, né? Então, por enquanto, é específico, né? Ali do teu comportamento, do teu padrão, né? Você ainda tá, dentro da taxonomia, você ainda tá parando em algum nível dela, né? Hiperpersonalização, daqui a pouco é realmente sua. A gente consegue consultar todos os dados em tempo real daquela empresa, né? No momento de atendimento, gente. Isso não é pequeno, isso é difícil de fazer, isso é grande, tá? Mas tá chegando lá. O que mais, gente? Agentes autônomos, então, é aquilo que a gente falou, né? As IAs começando a tomar decisões complexas do tipo, olha, eu mesma IA fiquei recomendando essa PAC e o índice dela de assertividade tá caindo, alguma coisa tá mudando, né? Eu preciso pedir ajuda. Então ela levanta a mão, né? Ela pede pra mão e fala, olha, se essa atividade tá ruim, o que eu faço? Né? Eu alimento ela, fala, tem, sei lá, comprou mais equipamento, tá aqui os PDFs dela, dá uma olhada. Ela vai, se escreve a FAQ, começa a publicar, né, novas versões, começa a divulgar por ela mesma novas versões de FAQ, faz um teste AB e descobre que, beleza, a versão nova tá tendo mais aderência. Joga a FAQ antiga fora, mantém o item de FAQ novo, tá bom, gente? Então, eles começam a tomar decisões, beleza? Voice bots avançados, a gente falou bastante disso, né? Então, bastante não, né? Mas mencionamos, assistentes de voz disponíveis aos humanos, com compreensão de nuances emocionais e contexto conversacional. Gente, só para uma coisa aqui pra vocês, na caso real, tá? Disso e disso, compreensão emocional e voice bots avançados. Tá tendo bastante caso, né, de colocar IA ali para fazer atendimento, não 100% dos atendimentos, mas uma parte dos atendimentos que chega. E aí é aleatório, né, então uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, um homem, uma mulher, é aleatório, quem vai pegar. Mas tem um grupo específico da população, né, e determinadas regiões do país que vai lá e conversa isso, aquilo, né, e depois que foi atendido, foi bem atendido, né, a pessoa deixa coisas como, Deus te abençoe, né. Então, se você tá falando para um robô, Deus te abençoe, você nunca passou pela sua cabeça que tem um robô, entendeu? É impossível ter passado, você não fala isso para uma máquina, né, e o pessoal começou a monitorar isso, e é engraçado, então eles começam a contar quantos Deus te abençoe tá saindo, né, porque virou até uma brincadeira, né, tipo, gente, será que já tá tão bom assim? A gente sabe que não tá, mas tem gente que já não percebe, né? Então a pessoa às vezes escuta mal, mas pô, resolveu o problema dela. Ela tem um problemão para resolver aquilo. E com uma conversinha ali com o IA resolveu, Deus te abençoe, olha só, agora tá tudo funcionando, eu vou conseguir mandar meu Pix, né? Olha que coisa, tá? Então, realmente, tá, a coisa tá chegando rápido.
Gente, por fim aqui, tá, aspectos éticos de regulamentação do uso de atendimento e suporte, tá? Muito importante, gente. Então, transparência, tá? Essa coisa da pessoa não saber se está interagindo com o IA humano, isso aqui é interessante tecnicamente, etc., mas né, pode ter um aspecto ético. Então, é legal deixar claro que o atendimento é feito por IA, tá bom? No começo do chamado, ou por escrito, em algum lugar, é interessante, até para a pessoa poder optar, né? Depois, privacidade, então, mesma coisa, né? LGPD, cuidado com os dados sensíveis dos clientes, ou seja, eu não posso pegar lá todos os meus dados privados, passar por dentro da empresa e jogar no modelo que usa aquilo para treinar, né? Não dá, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Vieses, né, gente? Então, monitoramento contínuo para evitar discriminação totalmente desigual. Então, na Amaro é uma loja de moda feminina, né? Então, se eu deixar a IA tentar entender os dados lá do jeito que tá, o que ela vai entender? Poxa, mulher, na cabeça dela, mulher compra muito mais do que homem, né? A amostra dela é só de mulher, tá? Isso que a gente chama de viés. Então, você tem que estar interpretando algumas coisas também para ver se ela tá tendo viés ou não, tá? Supervisão humana, então sempre temos mecanismos de escalação, tá? Para as situações críticas ou delicadas, de novo, né? Poxa, o cara tá querendo marcar uma passagem porque ele vai para um funeral, cara, isso é bem sensível, né? A pessoa foi furtada, isso é sensível, e outras mil coisas que a gente pode imaginar, tá? Então, é importante. E que mais, gente? Limites claros, né? Então, o que a IA pode decidir, né? No caso da Air Canada, pô, a IA pode decidir por essa passagem pro Havaí, acho que ela vai, sei lá, né? Vai dar problema, tá bom? Importante, né, gente? No Brasil, LGPD impõe requisitos específicos para o uso de dados pessoais e sistemas de IA, incluindo direito de revisão humana de decisões automatizadas. Tá? Então, de repente, pô, meu score foi negado por IA, né? E meu crédito score foi negado por IA, cara. Ficou para revisão. Num banco eu tenho, no outro não tenho. Poxa, peraí, não, quero mais revisão desse negócio. Tá? Então, existe esse direito. Tá? Turma, atendimento, como iniciar um projeto, de novo, quero sempre deixar um checklist aqui para facilitar a vida de vocês. Né? Então, tá, defina um objetivo claro, mapeia a jornada de processo, avalia se os dados estão disponíveis, não adianta fazer tudo e não ter acesso aos dados. Escolha a tecnologia adequada, tá? Monte uma equipe multidisciplinar, então, tem que envolver a galera de TI, atendimento, produto, experiência do cliente, pessoal de CX, e começa pequeno, cria um MVP. MVP é Minimal Viable Product, ou seja, criar algo que é quase uma prova de conceito e depois você vai crescendo. É muito mais fácil isso dar certo do que você tentar resolver todos os problemas do mundo ao mesmo tempo. Beleza? Gente, eu acho que é isso, né? Tem uma última aqui, ó, para a gente fechar o assunto, lá de Itajubá, Minas Gerais. Você compartilhar alguma experiência prática de aplicação de IA para geração de documentação, cobrindo todo o ciclo de vida, desde o desenvolvimento e testes até a disponibilização para o suporte. Sim, assim, o que a gente tem feito, né, então, para a empresa, o pessoal que codifica, já está usando as ferramentas ali, né, de codificação que tem, né, IA embarcada, vamos dizer assim, né, e por ali mesmo o pessoal já vai criando, por exemplo, vai criando os códigos deles, vão comentando lá no controle de versão, tá, a documentação de código já está sendo automatizada, então ele vai dar lá o que o cara está usando, quais são os métodos, quais são as chamadas, etc, tá, e esse tipo de documento, o pessoal, né, pensa agora em como é que a gente pode pegar isso e tombar isso para a documentação, para a parte externa da empresa, né, que é a parte de documentação pública da API, tá, e tá muito próximo de acontecer, porque eu estava falando com o pessoal lá. Então sim, gente, tudo isso aí é factível, tá, tudo isso aí já tá aí, já está disponível, tá, não precisa a gente esperar não, né, as coisas já estão acontecendo. Tá, então qualquer ideia de desenvolvimento que você utilizar já vai ter um copilot da vida lá, te ajudando a codificar. Tá? O que você preferir, habilita o Block, habilita o Copilot, habilita, sei lá, o que você quiser. Bedrock da AWS tá bem poderoso, Kill da AWS é muito poderoso, né? Habilita que vai ajudar bastante o processo. Fechou, Fernandão? E aí? Se puder usar esse último minuto. Mais alguma? Se não tiver mais dúvida. Deixa eu ver se vai entrar mais uma aqui, estamos 9 em ponto. Responder uma última aqui da... Vamos responder. Não, mandei pelo chat mesmo. Ah, mandei pelo chat, beleza. Eu tô com uma dúvida sobre se o agente de IA é humano. Falei que não. Não. Esse aqui não funciona? Não, se o agente de IA, né, se é humano, não fala agente, mas enfim, já respondi aqui para ela. Deixa eu ver se cair mais alguma aqui. Se essa apresentação vai ser disponibilizada na plataforma, geralmente depois. Você vai rodar o vídeo aí? Eu vou, mas fica tranquilo, vai em frente, Fernando. Não, pode rodar aí. Tá, não tem mais dúvida? Então tá bom, gente, só para mostrar aqui naquele vídeo que eu tinha falado, né, do Alok ali com a Lu, da Magazine Luiza, tá? Dá pra ouvir, Fernandão? Aí vai indo, tomara que apareça do outro lado. Olha. A gente vê uns comerciais, uns propagandas, um clipe, né? E, gente, de novo, isso aqui não é nada novo, né? Já tem 4 anos. Ok? Então, turma, IA só tá começando. Ainda bem que vocês estão se educando, estão no lugar certo pra isso. Bom, com relação ao conteúdo, Fernando, que a gente tinha pra hoje, né? Quer fazer um encerramento? Fique à vontade. A sua apresentação vai disponibilizar depois lá na plataforma, né? Pro pessoal. Ah, sim, gente, o conteúdo é todo esse material de vocês, tá? Então, tem outros slides que eu não usei, mas ele tá de retaguarda lá pra vocês verem também, né? Então eu passo pro pessoal do P7 e disponibilizam pra vocês. Muito bom, pessoal. Pô, GB, Guilherme, só agradecer aqui mais uma vez a sua participação, segunda participação aqui no curso. Acho que o pessoal tem uma boa noção, tendo várias dúvidas aí do que é chatbot, o que é atendimento, cases, demonstração ao vivo, aí acho que contribuiu bastante aí. Queria agradecer de novo e avisar a nossa turma que semana que vem estamos de volta. Na terça-feira a gente vai ter uma aula com o Magno Maciel, porque vocês já conhecem o Magno, já algumas aulas aqui pra gente. Vai falar sobre implementação, os desafios e barreiras da implementação da IA. Então, acho que é isso. Terminando aqui a aula de hoje. Obrigado mais uma vez, GB. Pessoal, boa noite a todos e a gente se encontra na próxima terça-feira. Até lá.